Olá, bom dia. São 10 horas e 7 minutos, menos 1 hora nos Açores. Com ligeiro atraso, começa aqui um histórico frente a frente. A Rádio Renascença, a Antena 1 e a TSF transmitem em simultâneo a partir do Museu da Eletricidade em Lisboa o Frente a Frente Pedro Passos Coelho-António Costa, com vista às eleições do próximo dia 4 de outubro. Esta é uma iniciativa única que junta as 3 rádios de maior influência de informação em Portugal. Um debate que vai ser o último e o decisivo entre os líderes da coligação Portugal à Frente e do Partido Socialista. Um deles vai ser o próximo Primeiro-Ministro. Bom dia, Dr. Passos Coelho. Bom dia, Dr. António Costa. Eu sou a Graça Franco, da Rádio Renascença. Comigo estão os jornalistas Maria Flor Pedroso, da Antena 1. Viva, muito bom dia. E Paulo Baldaia, da TSF. Viva, bom dia. Os 3 vamos moderar este debate que esperamos que seja muito esclarecedor. Por sorteio, quem abre o debate é o Dr. António Costa e quem fecha o debate vai ser o Dr. Passos Coelho. Pertencemos à União Europeia e partilhamos soberania com os restantes países. Existem, por isso, condicionalismos na política interna, mas existe igualmente caminhos alternativos, quer em Portugal, quer em Europa. Dr. António Costa, no dia da vitória do Syriza na Grécia, o senhor considerou que esta vitória era mais um sinal de mudança de orientação política que está em curso na Europa e o esgotamento das políticas de austeridade. Depois, aconteceu o que aconteceu e todos conhecemos. Ainda acredita que há uma mudança política e que as políticas de austeridade são esgotadas? Muito bom dia. Queria cumprimentar o Dr. Passos Coelho, queria cumprimentar Graça Franco, Maria Flor Pedroso e o Paulo Baldaia, e dizer que é com grande satisfação que vejo as 3 rádios juntas e a revalorização do papel da rádio no debate político. O Partido Socialista, como é sabido, é o campeão do europeísmo em Portugal. Mas a Europa hoje é o novo espaço do combate político. Antes o debate político fazia-se exclusivamente nas fronteiras de cada um dos Estados-membros, hoje não, faz-se num espaço mais alargado. As famílias políticas confrontam-se não só dentro de cada um dos seus Estados-membros, mas também à escala europeia. E o que temos verificado desde as eleições europeias para cá é que, felizmente, tem havido uma evolução positiva na reorientação da Europa. Houve uma reorientação do Banco Central Europeu, hoje com uma posição mais ativa a assegurar o financiamento das economias. Houve uma nova posição da Comissão Juncker relativamente à Comissão Barroso, designadamente relativamente ao investimento e à sua importância para o relançamento da economia. A Comissão aprovou uma nova comunicação sobre a interpretação flexível e inteligente do Tratado Orçamental, que permite, designadamente a países como a França ou como a Itália, terem hoje uma trajetória de ajustamento das suas finanças públicas mais condizente com o seu próprio ritmo de crescimento económico e, por isso, é necessário que essa mudança prossiga. O Syriza adotou a estratégia errada, o que confirma a prudência daquilo que foi a posição assumida pelo Partido Socialista desde sempre e, designadamente, desde que eu sou líder do Partido Socialista. O entendimento de que a mudança se faz, primeiro, por uma via de negociação e não de confrontação e, por outro lado, não de proclamação unilateral, mas no conjunto, no quadro da União Europeia. Agora, que é necessário virar a página da austeridade? Sim. A austeridade é uma política que não tem produzido resultados nem em Portugal, nem no conjunto da Europa. Em Portugal é um caso particularmente evidente. O Dr. Passos Coelho ficará na história como o primeiro Primeiro-Ministro que chegará ao fim do seu mandato com um produto interno bruto inferior àquele que iniciou, tendo fracassado no grande objetivo que tinha, que era reduzir a dívida pública, que pelo contrário se viu aumentar. Pelo caminho, temos um desemprego absolutamente brutal, um aumento da pobreza, um novo ciclo imigratório e, portanto, dizer que esta política produziu resultados positivos, não vejo como. Embora é preciso também ser claro, não foi a Europa que obrigou o Dr. Passos Coelho a ter esta política. O Dr. Passos Coelho teve esta política por vontade própria, quis mesmo ir além daquilo que a Troika o obrigava e por isso nós sofremos sacrifícios que não seriam necessários na estrita lógica europeia, mas que resultavam e que resultam do pensamento político do Dr. Passos Coelho, que é inteiramente respeitável, naturalmente, mas com a qual eu discordo e para o qual proponho um pensamento e uma estratégia alternativa.
Dr. Pedro Passos Coelho, é de facto acusado pela oposição, muitas vezes, de ser subserviente em Bruxelas e em Berlim, e ouvimos agora o Dr. António Costa dizer que esta é a sua política. O que lhe pergunto é se, quando temos que ir à Europa negociar alguma coisa que é da política interna, se é impossível a um país, por ser pequeno, ter uma voz forte, ou se acredita, de facto, que esta política que a União Europeia seguiu e impôs em vários países é a política correta para corrigir aquilo que tinha estado mal. Muito obrigado, bons dias a todos também. Reparo que o Dr. António Costa continua mais interessado em discutir a nossa política interna do que a política europeia. Mas a política europeia é importante e sobre isso creio que o Dr. António Costa não respondeu bem à pergunta que o senhor pôs, mas eu vou procurar responder por ele. O Partido Socialista, enquanto esteve estes 4 anos na oposição, fazia um discurso público que dava a entender que havia uma fratura interna na visão como víamos a Europa. E de que havia, lá fora, na Europa, nos nossos parceiros, outros partidos, com afinidades socialistas, que tinham uma visão comum e oposta àquela que Portugal e o governo português perfilhavam. E da mesma maneira que começou a saudar a vitória do Syriza na Grécia, para depois poder aparecer a dizer que afinal o Syriza seguia uma estratégia tonta, indo, portanto, ao sabor daquilo que eram as alterações e as consequências desastrosas que se estavam a seguir na Grécia com o mesmo discurso do Partido Socialista, foi manifestando também a sua surpresa pelo facto dos partidos socialistas na Europa que governaram terem governado alinhados com aquilo que são as condições reais que tiveram de enfrentar, fosse no caso em França do Presidente Hollande, fosse no caso italiano do Primeiro-Ministro Renzi, fosse até a chegada ao governo de coligação na Alemanha do SPD, do Partido Socialista Alemão, que se coligou com a Sra. Merkel. O que é que se passa, portanto, na Europa? O que se passa na Europa, Dr. António Costa, é que os governos, aqueles que têm a responsabilidade de governar, não podem fazer um discurso mais livre, prometendo às pessoas aquilo que depois a realidade não lhes consente realizar no governo. E quando chegam ao governo, na verdade aquilo que acontece é que têm de responder aos problemas. E para responder aos problemas fazem exatamente como o governo português fez. E é por isso que nós não precisamos de nenhum revisionismo. Nós olhamos hoje para a Europa e percebemos que a Europa passou por uma das crises mais sérias de que há memória no pós-guerra. E conseguiu ultrapassar gradualmente essa crise, ainda não está a crescer aquilo que é suficiente, mas não há dúvida nenhuma de que foi completando o edifício institucional, quer dizer, nós hoje temos outros mecanismos para responder a crises financeiras que não existiam antes. Essa não foi uma política que mudou depois das eleições europeias, foi uma política, o Dr. António Costa está um bocadinho distraído, que se iniciou antes mesmo de eu ter chegado ao governo. Essa crise com que a Europa também foi confrontada obrigou a fazer alterações dentro da própria União Europeia e, sobretudo, da zona euro. Eu já participei de várias dessas alterações. Em segundo lugar, conseguiu que o Banco Central Europeu, cumprindo o seu mandato e os seus estatutos, tivesse uma política ativa de ajuda a ultrapassar as dificuldades que os países tiveram. Eu ainda não era Primeiro-Ministro em Portugal, já o Banco Central Europeu tinha comprado cerca de 25 mil milhões de euros de dívida pública portuguesa, emitida, portanto, por governos anteriores, e preparava-se para depois apoiar Portugal quando o governo do Partido Socialista pediu ajuda externa. E agora precisamos de olhar para o futuro e ser ainda mais ambiciosos, porque não ficou tudo feito. O velho dilema sobre saber se devemos crescer ou devemos executar medidas de austeridade foi exatamente a conversa que foi feita na Grécia e que o Partido Socialista saudou. E ao contrário do que diz o Dr. António Costa, que o Syriza seguiu uma estratégia tonta, na verdade, Dr. António Costa, o Syriza e o Primeiro-Ministro, o ex-Primeiro-Ministro Tsipras, dizia exatamente o mesmo que o senhor dizia. Quer dizer, que era preciso uma Europa diferente, que o que era preciso era crescer, que o que se devia era negar o caminho da austeridade e, veja, acabou a negociar uma austeridade maior do que aquela que existia antes e, afinal, a perceber que quando a realidade confronta os governos, aquilo que eles têm de fazer é resolver os problemas, não é resolver
adotar uma retórica que pode querer parecer às pessoas muito interessante, mas que as pessoas sabem que não tem qualquer viabilidade. Vamos continuar no tema Europa. A crise dos refugiados é uma crise que está mesmo a assustar. Gostaria também de precisar, porque creio que se pode Rapidamente. não pode. Com certeza. Temos mais temas espero que sobre sim. Vamos lá, sejamos claros. Aquilo que o governo português defendeu na Europa não foi uma mudança da política europeia. Porque já antes de ser Primeiro-Ministro, o Dr. Passos Coelho pensava que o nosso caminho e o caminho da Europa era mesmo o da austeridade. Eu recordo-lhe um artigo que escreveu no Wall Street Journal em março de 2011, onde, aliás, explicava que a sua oposição ao chamado PEC 4 não era por ele ir longe demais na austeridade, mas era porque não ia suficientemente longe na austeridade. E foi o discurso que andou a fazer, aliás, em Portugal, dizendo, ainda em 2012, que nós tínhamos que empobrecer e precisávamos de uma cura de empobrecimento. Naquela retórica que tinha, de que nós vivemos acima das nossas possibilidades e que, portanto, íamos agora sofrer o castigo. Eu recordo que quando Mário Monti era Primeiro-Ministro italiano e organizou com o Primeiro-Ministro Rajoy uma cimeira dos países do sul da Europa, o governo português, em vez de procurar articular posições comuns com aqueles que necessariamente precisavam de obter folga na sua trajetória de ajustamento, para que o ajustamento não tivesse a violência que teve, o senhor não foi. E pior, o senhor, quando disse que ia ir além da Troika, foi mesmo além da Troika. Olha, vou só terminar. Deixe-me só terminar, Algaço. Foi além da Troika, cortando o 13º e o 14º mês, que não estava previsto no memorando de entendimento, na criação da sobretaxa do IRS, nos aumentos que fez dos impostos. Tudo isso foi além da Troika. E é por isso que eu digo que o nosso problema, pior do que a Troika, é mesmo este governo. E enquanto este governo se mantiver, a Troika e a política da Troika não mudará, porque a política da Troika, verdadeiramente, é a sua política. E isso é que tem, de uma vez por todas, ter a coragem de assumir perante os portugueses. O senhor fez o que quis. Eu não sei se quer responder à jornalista, porque eu gostaria de dizer também alguma coisa sobre o que acabou de dizer. O mais rapidamente possível, porque nós gostávamos de falar do tema dos refugiados, que é obviamente um tema que está a existir neste momento. Eu espero que sim, mas julgo que esta pode ser uma questão realmente para esclarecer os portugueses, na medida em que o Dr. António Costa está sempre a regressar à mesma discussão. Dá a impressão que está mais agarrado ao passado do que eu, que tenho, evidentemente, muito que contar sobre esse passado. Mas gostaria de dizer 3 coisas ao Dr. António Costa. A primeira é, de uma vez por todas, que a austeridade em Portugal foi aquela que os senhores consentiram que a realidade nos impusesse. Os senhores tiveram muito tempo para travar a possibilidade de ter de haver tanta austeridade em Portugal como houve. Eu, quando cheguei a Primeiro-Ministro, o desvio que existia relativamente às contas públicas era superior a 1% do PIB. E, evidentemente, isso foi reconhecido imediatamente por aquilo que foram os primeiros relatórios de qualquer das instituições da Troika. Quer dizer, nós, para chegar aos mesmos objetivos que os senhores tinham estabelecido, tínhamos agora de tomar mais medidas. Mas o que eu consegui renegociar foram esses objetivos, sabe? Porque esses objetivos, se tivessem de ser atingidos como foram fixados inicialmente, teriam exigido mais austeridade ainda. Segunda nota. A austeridade, Dr. António Costa, teria sido evitada se o Partido Socialista não tivesse conduzido o país à bancarrota, à quase bancarrota. E essa responsabilidade o senhor continua a não reconhecer ao fim de 4 anos de exercício do governo. O que lhe fica mal, porque aparecer hoje com soluções que são muito parecidas do ponto de vista económico, exatamente com aquilo que nos conduziu à austeridade e ao resgate, é, no mínimo, uma aventura que os portugueses nem sequer deviam ponderar. Terceira coisa. Dentro da Europa não há ninguém que não queira apostar no crescimento. Eu conheço bem o ex-primeiro-ministro Mário Monti e estive com ele muitas vezes e discuti com ele muitas vezes. O ex-primeiro-ministro Mário Monti fez em Itália uma reforma importante a propósito do sistema de segurança social e das pensões. Coisa que o Partido Socialista se tem recusado até hoje a fazer em Portugal. Já lá iremos. Já lá iremos. Já lá iremos. Está muito enganado. Deixe-me só concluir. Termino. Se está a falar da reforma que os senhores em 2007 disseram... Termino, se faz favor. Muito obrigado. Se está a referir-se à reforma de 2007 que os senhores disseram que daria para a Segurança Social viver nos próximos 100 anos sem problemas, estamos conversados, foi o que foi dito em 2001, quando foi feita a reforma anterior, e também dava quase para 30 ou 35 anos, e passado nem 4 anos o Partido Socialista estava a revê-la.
Por último, Dr. António Costa. Já é a quarta. Que eram 3, já é a quarta. Mas Sim. 3 do Partido Socialista. Sim. De uma vez por todas, estes anos trouxeram muitas dificuldades e austeridade a Portugal. É verdade, o Partido Socialista deixou o país em piores condições do que estava descrito. E, portanto, não era preciso ser adivinho para chegar ao governo e conseguir perceber muito rapidamente que era preciso fazer mais. Mas deixe-me dizer uma coisa. A diferença não está entre fazer mais ou menos. A diferença está em saber porque é que tivemos de passar por um período destes. Pela terceira vez em 40 anos. E pela terceira vez em 40 anos, deixe-me concluir, eu posso dizer, se nós continuarmos o caminho que fizemos até aqui, nós não precisaremos de uma quarta e não precisaremos que o Partido Socialista venha a pedir um quarto de resgate em Portugal. Vamos lá ver se nos entendemos. O PS assume todas as suas responsabilidades. Agora, o senhor é que não pode passar o tempo a passar as culpas. O senhor passa as culpas para o Banco de Portugal, o senhor passa as culpas para o passado, o senhor não se consegue libertar do passado. A política que o senhor fez foi a política que o senhor desejou fazer e por isso quis ir além da Troika. O senhor, aliás, disse muito claramente na campanha eleitoral que nunca invocaria o passado porque conhecia muito bem a realidade e que não teria surpresas. E a única surpresa que teve, como sabe, foi a dívida escondida da região autónoma da Madeira. Agora, os senhores fizeram aquilo que desejaram fazer e mais, e que querem prosseguir, porque, como se recorda também, não foi invenção minha, lamentou-se ainda o ano passado que a grande frustração que leva desta legislatura é não ter conseguido reduzir suficientemente os custos do trabalho. E a ambição que tem para a próxima legislatura é prosseguir o ritmo, é privatizar agora os serviços públicos e continuar a atacar os custos de trabalho. Porque a sua visão é a da austeridade. Ouça, o senhor tem alguma visão da Europa tem que assumir, o senhor tem que assumir as suas responsabilidades e o seu pensamento. E não estar sempre nas campanhas eleitorais a dizer uma coisa que depois fazer o contrário quando está na governação. Eu sei que raramente se fala de Europa e começámos pela Europa e já estamos na política interna, mas há esta questão dos refugiados e eu queria muito rapidamente colocar aos dois esta questão e é praticamente a mesma questão para os dois. Passou o que se passou na reunião da Comissão Europeia que não encontrou solução. Há quem defenda uma solução militar para resolver o problema na raiz. Dr. Pedro Passos Coelho, o que é que Portugal podia ter feito e coloco-lhe também a questão se vai pôr a hipótese, como fez a Alemanha, de suspender Schengen. Bem, em primeiro lugar, eu acho que a Europa tem realmente de se organizar melhor para dar uma resposta ao problema dos refugiados. O problema dos refugiados representa uma catástrofe humanitária que está a ocorrer. Há pessoas que fogem da guerra na Síria, da guerra no Iraque, de outros focos de terrorismo em África e no Médio Oriente e que procuram a Europa, de certa maneira, para procurar asilo político. Isso é diagnóstico e solução? Nós temos tido uma postura de grande cooperação e de grande abertura dentro da Europa para contribuir também com a solidariedade portuguesa para acolher esses refugiados. Não só não nos opusemos aos mecanismos que foram propostos, como temos vindo a manifestar flexibilidade dentro das nossas possibilidades, evidentemente, para poder acolher mais refugiados. Quer avançar o número? O número é conhecido relativamente ao primeiro lote que ficou voluntariamente estabelecido entre todos os países europeus. Portugal deverá receber cerca de 1.500 refugiados. Relativamente ao segundo, não houve, infelizmente, um acordo. Nós não colocámos nenhum obstáculo a receber mais cerca de 2.000 refugiados, mas poderemos vir a receber ainda mais alguns, se isso for necessário, intervenção militar, para resolver o problema. Mas deixe-me só fazer uma nota rápida sobre isto. É importante que essas pessoas que são refugiadas possam ser recebidas em condições de dignidade e também em condições de segurança, quer para elas próprias, quer para os Estados que as acolhem. E eu julgo que há, nesta altura, alguns países europeus cuja pressão de fronteira está a ser muito forte e em que estas duas condições não estão a ser observadas. Eu espero que rapidamente haja um acordo dentro da União Europeia, em primeiro lugar para regularizar esta situação e em segundo lugar para permitir, tão breve quanto possível, que todos aqueles que têm possibilidades, e todos precisamos de ter essas possibilidades, possamos contribuir para acolher esses refugiados. Questão diferente, deixe-me só dizer, tem que ver com muitas pessoas que procuram a Europa por razões económicas, que é uma questão diferente. Isto é, pessoas que provêm de economias que são mais vulneráveis, que são menos desenvolvidas e que, portanto, não fogem à guerra, mas fogem, de certa maneira, a uma condição de vida mais severa. Ora, desse ponto de vista, eu também penso que a Europa
deve mudar alguma coisa. Em primeiro lugar, porque a Europa está a ficar um continente demasiado envelhecido e precisa também de alguma imigração. E é natural, portanto, que cada país, que tem, no entanto, uma política própria de imigração, possa reavaliar essa política de modo a poder receber também mais imigrantes, isto é, mais pessoas que possam ajudar a Europa a crescer e a dar sustentabilidade à sua segurança social. Só para finalizar, porque está com muito mais tempo que António Costa, intervenção militar, tropas portuguesas, é possível que as decidam? Nós não, eu peço desculpa, sim, porque realmente tinha feito essa pergunta e acabei por não responder. Diga. Não creio que esta situação se resolva ou tenha uma solução militar. Julgo mesmo que uma solução militar acabará por agravar alguns destes problemas. Muito bem, ficou claro. Dr. António Costa, a mesma questão, a questão dos refugiados, a possibilidade de Portugal mandar tropas e a suspensão de Schengen. Bom, em primeiro lugar, eu acho que este é mais um exemplo de como a Europa está ainda incompleta. Uma das funções fundamentais da União Europeia é poder organizar a Europa nesta nova era da globalização. Isso é importante que o faça na área económica, é importante que o faça completando a União Económica e Monetária, é importante que o faça corrigindo as assimetrias nas economias, dando um novo impulso à convergência de economias menos desenvolvidas, como é o caso da portuguesa, mas é também um sinal de como a Europa é incompleta ainda e frágil na sua política externa. Porque o primeiro fracasso desta crise é a Europa não ter conseguido ter uma posição que devia ter tido de estar à altura de contribuir positivamente para a estabilização dos conflitos nas regiões vizinhas da União Europeia. Isso tem acontecido a leste, como se viu com a Ucrânia, isso tem acontecido a sul, designadamente em toda a bacia sul do Mediterrâneo. A Europa tem, antes de ser um espaço económico, é uma comunidade de valores. E uma comunidade de valores assente num valor fundamental, que é o da dignidade da pessoa humana. Certo. E a dignidade da pessoa humana não conhece fronteira, nem conhece raça, nem conhece credo. E, portanto, esse valor da dignidade da pessoa humana, a Europa tem o dever de proteger, desde logo, reconhecendo o estatuto de refugiados a quem foge da guerra. Intervenção militar. Desculpe? A sua posição sobre a possibilidade de intervenção militar, a participação de tropas portuguesas. Eu acho que, em último lugar, a solução deve ser uma solução militar. Mas acho que Portugal nunca deverá renunciar às suas obrigações de participar no quadro das alianças defensivas que tem, no âmbito da NATO e também no âmbito da política de defesa comum da União Europeia. Agora, antes da intervenção militar, há uma coisa que nós temos que fazer. Nós temos, de facto, criar condições para acolher os refugiados. Mas se for decidida essa intervenção militar, admite colocar tropas portuguesas no terreno, por exemplo, no combate ao Estado Islâmico? Bom, isso eu acho que tem que ser avaliado em concreto e não é certamente aqui neste debate. Há órgãos próprios de consulta e decisão sobre essa matéria e deve ser nesse quadro que a posição deve ser feita. Não exclui essa possibilidade, se for governo? Não devemos excluir liminarmente qualquer tipo de participação. Eu recordo que Portugal teve, nos últimos anos, várias participações externas e foi positivo. Para terminarmos este tema, Dr. Passos Coelho também não exclui liminarmente essa possibilidade? Eu creio que já tinha respondido. Não creio que a solução para este problema seja uma ação militar. Isto não significa, evidentemente, que não haja responsabilidade dos sistemas de defesa e, nomeadamente, das Nações Unidas, se for caso disso, poderem intervir e, se houver uma resolução das Nações Unidas nesse sentido, ou se a defesa da própria Europa estiver em causa, é evidente que nós não deixaremos de levar a questão ao Presidente da República, à Assembleia da República, ao Conselho Superior de Defesa Nacional. Isso parece-me absolutamente evidente. Muito bem. O Dr. António Costa falou de uma interpretação do tratado inteligente do ponto de vista prático e em menos de um minuto. Em que é que isso se traduziria? Olha, eu acho que há aqui duas dimensões que são muito importantes. Por um lado, nós temos que ajustar o ritmo de consolidação às condições de crescimento e temos, por outro lado, que ter uma visão sobre que não nos impeça de realizar o conjunto de investimentos estruturantes que são necessários para a convergência. Conhece, com certeza, o documento que fizemos aprovar no âmbito da família socialista europeia, que designamos um novo impulso para a convergência de Portugal e de Espanha, a propósito dos 30 anos da adesão. Porque aquilo que me parece essencial é que nós deixemos de olhar para este problema do euro como sendo um problema, uma soma de problemas nacionais e
continuemos a ignorar que há um problema sistémico no euro. Mas para essa visão alargada precisa da posição de Berlim. Como é que vai convencê-la? Precisamos de todas as posições. Precisamos de todas as posições e também de Berlim. O documento tem, aliás, parte de um princípio importante, que é pegar precisamente uma proposta de Berlim que todos os outros Estados-membros recusaram. Lembre-se que aqui há cerca de 2 anos, Berlim propôs até um mecanismo de contractual arrangements, ou seja, de financiamento de um conjunto de reformas com base num acordo para a execução das reformas. Todos os países recusaram porque entenderam que era um mecanismo de imposição das reformas. O que é que nós fizemos? O que nós propomos é o mesmo mecanismo com uma diferença. As reformas devem ser feitas à medida da necessidade de cada país, coisa que, entretanto, Berlim já reconheceu. Conhece certamente o documento que os governos francês e alemão aprovaram no final do ano passado, onde, pela primeira vez, a Alemanha reconhece que não temos que ter um catálogo comum e único de reformas, não é um sistema de pronto a vestir, mas deve ser feito à medida de cada país, e o que elencamos são um conjunto de reformas que estão, do nosso ponto de vista, no cerne da necessidade da convergência. Dr. Passos Coelho... Deixe-me só enunciar quais são as reformas que as pessoas não percebem. Mas Já vamos às reformas quando abordarmos mais latamente a questão da competitividade. Dr. Passos Coelho, gostava de saber se acha ou não que está a ser feita neste momento uma interpretação inteligente do tratado, ou se concorda com o Dr. António Costa de que essa interpretação não está a ser feita. Eu não sei se o Dr. António Costa disse isso, confesso, porque ele Não, o que eu disse já não foi disse tanta isso. coisa e o contrário que não percebi muito bem. Eu sei que Mas lhes disseram agora que tem que ser, posso responder. Embirrente, mas não lhes fica bem. Eu não estou a ser embirrente, estou a tentar responder à pergunta da jornalista. Dá-me licença que Eu possa não lhes farei responder. companhia. Só para dizer o seguinte, o que eu disse é que, e é o facto, é que a Comissão aprovou uma comunicação que fixou uma nova forma de interpretar inteligente e flexível o tratado. Distingue dos países que ainda estão em incumprimento das regras e os que não estão em cumprimento das regras. Os que não estão têm tido um benefício maior, mas mesmo os que ainda não estão a cumprir as regras já têm hoje uma folga diferente e Portugal deve-se bater para que essa folga seja cada vez maior. Então agora, se o Dr. António Costa quiser ouvir, deixe-me dizer-lhe que sobre isso o Partido Socialista tem feito muita demagogia, mas tem sido muito pouco realista. A Comissão Europeia fez uma interpretação da flexibilidade do tratado que supostamente o senhor acha que o Partido Socialista fez mal em ter aprovado no Parlamento. Foi isso que extraí do debate que o senhor fez na altura com o seu antecessor, António José Seguro, dentro do Partido Socialista. O Partido Socialista não devia ter embarcado na ratificação desse tratado, mas esse tratado impõe responsabilidades aos Estados e impõe uma responsabilidade à União Europeia. A Comissão fez essa interpretação desta maneira, dizendo que aqueles que têm mais margem orçamental podem, evidentemente, dentro dos ciclos económicos, ajudar os outros que estão pior a crescer. Mas aqueles que têm pouca margem, quer dizer, aqueles como Portugal, que depois do Partido Socialista ficaram absolutamente atolados em dívida, sem acesso a mercado e, portanto, sem margem para poder investir no crescimento, esses têm de se portar muitíssimo bem. Mas têm de fazer uma coisa se quiserem beneficiar dessa flexibilidade, Dr. António Costa, que é ter um déficit orçamental abaixo de 3%, que é rigorosamente aquilo que o Governo está a procurar fazer este ano, e eu estou convencido, e reafirmo aqui, que nós, até ao final deste ano, ficaremos com um déficit orçamental inferior a 3%, coisa que o senhor não consegue admitir e, mais do que isso, promete fazer lá mais para a frente e, portanto, adiar a possibilidade de Portugal vir a beneficiar dessa flexibilidade. Muito bem, não o que nós podemos dizer, Dr. portanto, é o seguinte... Não precisamos, portanto, de mais margem negocial. Nós fechamos o programa de emergência, recuperamos a confiança dos mercados, mas a nossa economia continua muito endividada e só com crescimento se pode abrir um novo ciclo. A competitividade é uma ambição de todos. O Dr. António Costa disse há pouco que gostaria de uma nova revisão das leis laborais. Eu gostava de saber se, do ponto de vista do Dr. Passos Coelho, ela está encerrada, e do Dr. António Costa, logo a seguir, que nos explicasse o que pretende fazer
com o novo regime de despedimento conciliatório? A pergunta agora é para mim? Não, a pergunta começa para o Dr. Passos Coelho. Eu responderei. Nós precisamos de tirar o maior partido possível das reformas que já realizamos. E, de facto, nesse capítulo, no capítulo do mercado laboral, digamos assim, nós consensualmente, portanto, em sede de concertação social, conseguimos chegar a um acordo, a um entendimento para realizar reformas que são importantes e que hoje trazem mais flexibilidade para o nosso mercado laboral. Eu julgo que é completamente prematuro estar a fazer mexidas de fundo naquelas reformas que agora foram feitas. Nós precisamos de dar alguma estabilidade às reformas que realizamos. Mas, evidentemente, isso não dispensou o Partido Socialista e o Dr. António Costa de virem apresentar essa medida de despedimento consensual, que ele com certeza irá explicar. Do nosso lado, aquilo que é importante, e eu espero que possa prosseguir, é um caminho de recuperação da nossa economia, beneficiando das reformas que já fizemos, com uma criação de emprego ainda mais intensa. Nós, nos últimos 2 anos, conseguimos recuperar mais de 220 mil empregos que tinham sido destruídos antes pela crise económica que herdámos e, portanto, julgo que agora, se olharmos para as condições de financiamento da economia, para os processos de recapitalização das empresas que precisarão de ter mais robustez, precisam de ser mais fortes para poderem exportar mais e para poderem criar mais emprego, eu estou convencido que nós tiraremos partido dessas reformas que já fizemos. Dr. António Costa terá a oportunidade de... Há bocado eu erradamente disse reformas. Sim, a pergunta melhor era fazer responder à sua pergunta e replicar ao mesmo tempo para a economia de tempo, visto que o Dr. Passos Coelho já tem mais 3 minutos do que aquilo que eu tenho. Pode agora explicar com toda a calma. Porque o Sr. ainda não falou. Primeira coisa, Dr. Passos Coelho. O Dr. Passos Coelho fala muito da dívida. O Dr. Passos Coelho, desculpar-me-á, a única coisa que tem a dizer sobre a dívida é que aumentou. O senhor não diminuiu a dívida, a sua dívida aumentou 30 mil milhões de euros nestes 4 anos e, portanto, não lhe fica bem, propriamente, apresentar-se como um gestor exemplar da dívida depois de a ter aumentado em vez de a ter reduzido. Quanto ao déficit, infelizmente, não é uma questão da minha convicção. É que a sua meta para o déficit deste ano não é acompanhada por ninguém. Não há nenhuma entidade nacional ou internacional que o acompanhe na sua previsão. Quem nos dera a todos que o déficit pudesse ficar nos 2,7, mas as melhores previsões, como sabe, que apontam é ficarmos nos 3,2. Se me pergunta se eu fico satisfeito com isso, não, eu não fico satisfeito com isso, porque acho que era bom para o país, podemos chegar mais cedo a um déficit abaixo dos 3%. Recordo, aliás, que a última vez que tivemos com um déficit abaixo dos 3% foi o último ano em que, por primeiro acaso, eu estava no governo, foi em 2007, precisamente. Agora, Dr. Passos Coelho, antes de rir, também lhe devem ter dito para rir. Sabe que eu penso pela minha cabeça, Dr. António. Pois. Não faça insinuações dessas, não precisamos delas. O senhor não precisa disso para poder fazer um bom debate, está bem? Mas antes de rir, então, passamos lá, antes de rir e de se enervar, eu chamo-lhe só a atenção para o seguinte, é que já o déficit do ano passado, só com o fracasso da operação da venda do novo banco, vai ficar já igual, pelo menos, ao déficit que o senhor herdou em 2011. Portanto, arrisca-se mesmo a, depois de tudo aquilo que impôs aos portugueses ao longo destes anos, não só ter aumentado a dívida, como acabar este ano com um déficit igual ao déficit com que começou. Agora, o que nós temos de fazer no mercado de trabalho, a grande reforma que temos de fazer não é reduzir os custos de trabalho. O que nós temos que fazer é combater a precariedade da relação de trabalho. Hoje, aquilo que está a destruir a confiança dos cidadãos no seu futuro, aquilo que está a empurrar milhares de jovens para a imigração, é a praga da precariedade. 90% dos contratos que se celebraram nos últimos anos foram contratos a prazo. E só 20% se converteram em contratos definitivos. Hoje, o número de pessoas que estão a trabalhar com o salário mínimo nacional aumentou 70% relativamente a 2011. As outras formas de precariedade, desde os recibos verdes aos estágios pagos pelos fundos comunitários e pelo dinheiro dos contribuintes, isso criou uma nova realidade que nós temos que enfrentar e que nós temos que combater. E por isso, propostas que nós apresentamos, primeiro, redução drástica
daquilo que são as causas legais que permitem o recurso ao contrato a prazo. Não é admissível. Isto nada tem a ver com o contrato único que muita gente defendeu e que é adotado e tem sido adotado em outros países. Aquilo que se propõe em matéria conciliatória não é uma nova forma de despedimento, é um mecanismo alternativo ao contencioso judicial. Porque o que é altamente penalizador para muitos trabalhadores e também para as entidades patronais, é preciso conhecê-lo, é arrastar durante anos em tribunal a discussão sobre a legalidade de um despedimento, o que tem como consequências a perda de rendimento das pessoas, e também para a entidade patronal a obrigação de poder reintegrar, muitos anos depois, em condições negativas. Portanto, o que é que nós queremos? Nada de mais. Aquilo que já na prática existe em muitas empresas e que a lei já hoje permite. A criação legal, qual é a vantagem que tem? Tem duas. Por um lado, fazer uma majoração da indenização e outra muito importante. É que hoje, se houver uma rescisão por mútuo acordo, não pode, se a Graça Franco fizer uma rescisão por mútuo acordo com a Renascença, se ultrapassarmos o não tem direito, como sabe, a subsídio de desemprego. Ora, aquilo que nós propomos é que, nestes casos da rescisão por mútuo acordo, possa não só haver uma majoração da sua indenização, como também possa haver o recurso ao subsídio de desemprego. Portanto, não é criar o contrato único, é verdade que... Esteve a ser pensado. Não, que uma das pessoas que trabalhou connosco, que liderou o nosso grupo, o professor Mário Centeno, tem, nos seus trabalhos académicos, defendido essa posição, com certeza, é a posição dele, mas não é o que consta do programa do Partido Socialista, nem essa a posição do Partido Socialista. O mecanismo conciliatório é simplesmente isso, é um mecanismo conciliatório alternativo a um mecanismo litigioso e judicializado, mas sem prejuízo do trabalhador, não havendo acordo, atenção, não havendo acordo, recorrer ao tribunal, discutir no tribunal e, sobretudo, sem pôr em causa aquilo que é a velha ambição da direita portuguesa e em particular do Dr. Passos Coelho, que é eliminar a justa causa como requisito do despedimento. Eu peço-vos capacidade de síntese para responder. Os dois programas propõem basicamente o mesmo, cerca de 200 mil, estimam cerca de 200 mil novos empregos na próxima legislatura com as políticas que vão seguir. Dr. António Costa, há uma aposta do Partido Socialista numa descida do IVA da restauração para criar aí emprego e há também a questão da aposta na reabilitação urbana. Que tipo de emprego pretende o Partido Socialista criar na próxima legislatura que seja capaz de absorver ao mesmo tempo o emprego desqualificado, mas também o altamente qualificado dos jovens que estão desempregados? Como é que consegue com esta estratégia? Nós temos referido duas coisas. Quando se fala de emprego, temos de falar de duas coisas em simultâneo. A criação e a qualidade do emprego. E, portanto, nós estabelecemos o emprego como a causa das causas. E, por isso, mobilizamos todos os recursos disponíveis para a criação de emprego. Primeiro, uma reorientação da política geral, de forma a devolver rendimento às famílias e criar condições para as empresas investirem. É fundamental que, simultaneamente, haja uma melhoria do rendimento e haja uma melhoria das condições de investimento por parte das empresas. Segundo lugar, políticas específicas para setores onde o desemprego de longa duração, da minha geração, se quiser, da nossa geração, se me permite falar assim, tem sido duramente atingido. E por isso a redução do IVA da restauração, porque a restauração tem um enorme potencial da criação de emprego. Segundo lugar, a reabilitação urbana, porque só no setor da construção se destruíram 260 mil postos de trabalho. É emprego qualificado. Pois não, mas é um emprego necessário. Mas é que, ouça lá, o desemprego não é só para as pessoas qualificadas. Claro, estou a dizer... Ou acha que a nossa geração é toda qualificada, sabe bem? Estava a falar também da qualidade que é preciso ter o emprego. Terceiro lugar, reforçar os programas de apoio social, porque o emprego no setor social e no terceiro setor tem um enorme potencial. Depois, um programa específico, esse sim dirigido aos jovens licenciados, que em vez de continuar a desperdiçar o dinheiro, designadamente o da garantia, os milhões que a Garantia Jovem da União Europeia nos proporciona, a financiar a precariedade, estágios que se repetem em estágios, a ocupação de efetivos postos de trabalho com falsos estagiários, concentrar esse recurso para a criação de emprego efetivo. Eu tive a oportunidade de falar via Skype numa sessão organizada pela Juventude Socialista com dezenas de jovens que emigraram. Desses, só 2 é que tinham saído por não terem tido encontrado qualquer tipo de atividade em Portugal. Todos os outros saíram porque o que encontraram em Portugal foi ocupações que eram indignas. Pagamentos abaixo do salário mínimo,
pagamentos ao nível do salário mínimo, precariedade sobre precariedade. E a grande reforma que nós temos hoje de fazer no mercado de trabalho, Dr. Passos Coelho, não é reduzir os custos do trabalho, é criar emprego digno que consiga competir com o emprego que é oferecido em outros países mais desenvolvidos, para podermos fixar a primeira geração de portugueses que superou os níveis de qualificação habituais do país e que são absolutamente imprescindíveis para o nosso desenvolvimento, a quem o seu governo aconselhou a emigrar, a quem o senhor disse que durante os próximos anos não podiam ter futuro em Portugal e a quem nós temos que dizer é mesmo preciso que acreditem que vão ter futuro em Portugal, porque Portugal não terá futuro se esta geração não contribuir para o desenvolvimento do país. O Dr. Pedro Passos Coelho, como é que tipo de emprego espera que seja criado? Porque é de facto esta necessidade de criar emprego qualificado, mas também para os empregados de longa duração, muitos deles com baixas qualificações. Bem, em primeiro lugar, deixe-me contrapor a esta retórica aquilo que realmente aconteceu em Portugal. Primeiro, sobre a dívida que pesa no crescimento da economia e, portanto, na criação de emprego. Não há nenhum governo que possa controlar a sua dívida e diminuí-la, a não ser através da diminuição do déficit. Durante estes 4 anos, este governo empenhou-se em poder controlar e diminuir o déficit e assistimos a toda a oposição explicar que tínhamos de andar mais devagar, que não podíamos descer o déficit tão rapidamente, fosse do lado da despesa, fosse do lado da receita, que precisávamos de mais tempo e de mais dinheiro. Quer dizer, de um segundo resgate. Por isso é que é muito bonito vir agora com esta retórica. Outra coisa é estar no governo a resolver o problema. Eu consegui, Dr. António Costa, até assumir uma parte significativa da dívida de Lisboa, da Câmara que o senhor dirigia, quando comprei os terrenos do aeroporto. Lembra-se disso? Posso? Deixe-me continuar, se fizer favor. Um bocado de lata. É preciso lata. É preciso muita lata. Eu posso devolver esse comentário, sabe porquê? Dr. Passos Coelho. Deixe-me responder. Não ficará sem Já falaram resposta. nisso no outro debate, Porque talvez... o senhor viu o Estado, deixe-me concluir, se fizer favor, viu o Estado assumir a responsabilidade da dívida de Lisboa no valor de 277 milhões de euros. Só apenas para lhe dar nota de que a sua retórica sobre a gestão da dívida em Lisboa é vazia. Não fosse o Governo ter assumido essa dívida comprando os terrenos do aeroporto com o resultado de uma privatização que o senhor critica e o senhor não tinha conseguido reduzir a dívida, por exemplo, ao nível do que reduziu Sintra, Loures ou muitas outras câmaras no país. Um país, portanto, para reduzir a sua dívida, tem de reduzir o seu déficit. E nós será temos importante cumprido essa sempre. discussão política, mas eu também pedia que respondesse à questão concreta do emprego. Eu vou responder, eu estou a olhar para o tempo e sei que tenho tempo para responder às duas questões. Ora, nós conseguimos cumprir sempre as nossas metas do déficit. E por isso é que conseguimos fechar o programa de ajustamento, senão não teríamos conseguido. E nesta altura, a generalidade das instituições que se têm pronunciado em previsão sobre o que vai acontecer a Portugal têm vindo progressivamente a aproximar-se daquilo que são as nossas estimativas. E quero aqui garantir, Dr. António Costa, que as nossas estimativas continuam a apontar, de acordo com a execução orçamental e com os dados de que dispomos, para que Portugal saia este ano do procedimento por déficit excessivo, quer dizer, que tenha um déficit abaixo de 3%. E somos nós que estamos a fazê-lo. Quanto à questão do emprego, o que é que se tem passado? Nós temos conseguido criar emprego para recuperar o que foi destruído durante o período mais forte da crise. O emprego tem vindo a ser destruído há muitos anos em Portugal. Não é apenas com a crise, é há muitos anos em Portugal. E a taxa de desemprego, por isso, tem vindo a subir sustentadamente, mesmo no tempo do Partido Socialista. Nós, em primeiro lugar, criámos uma nova geração de políticas ativas de emprego que ajudam, de facto, a criar novo emprego. E ao contrário daquilo que é dito e que o Dr. António Costa diz, por exemplo, a medida de estágios faz que, no final desse processo, cerca de 2/3 dos jovens que fizeram os estágios tenham emprego. E o relatório que foi apresentado pelo Conselho de Finanças Públicas a propósito das contas da Segurança Social mostra isto. As contribuições aumentaram significativamente para a Segurança Social porque as pessoas estão empregadas, não é porque estejam desempregadas. Em segundo lugar, nós, por cada contrato a termo certo que foi criado, vimos criar quase 3 contratos novos sem termo. O que significa, portanto, no novo emprego que está a ser gerado, menos precariedade, ao contrário do que diz o Dr. António Costa. Mas o que eu lhe pergunto é, para a próxima legislatura, o que espera é uma continuidade daquilo que o Governo fez atualmente? Em terceiro lugar, aquilo que a insinuação que o Dr. António Costa faz sobre a justa causa, deixe-me só rematar. Nós fizemos um acordo
na concertação social para alterar as leis laborais. Mas devo-lhe recordar que o primeiro-ministro Mario Renzi, em Itália, a seguir a Mário Monti, apresentou uma reforma das leis laborais em que altera as condições da justa causa. Não vi o Partido Socialista aqui indignar-se pelo facto dos socialistas em Itália, que estão no governo, evidentemente terem mexido nisso. Mas para o futuro, deixe-me responder. E o Nós PSD precisamos de vai fazer duas alterar coisas. essas condições Eu da já justa respondi causa? há pouco a essa questão, acho que devemos dar estabilidade agora às leis laborais. O que é que precisamos fazer para o futuro? Várias coisas. Em primeiro lugar, continuar a garantir o maior e mais elevado nível de qualificação possível aos jovens portugueses. É preferível ter uma qualificação mais elevada do que menos elevada. Porquê? Porque é mais viável encontrar emprego com melhores qualificações, desde logo, Mas é preciso haver emprego, não é? e obter melhores rendimentos. Mas o emprego está a ser gerado e está a ser reconhecidamente criado na economia portuguesa. Agora, é preciso, eu aí concordo inteiramente com o Dr. António Costa, é preciso que seja emprego mais qualificado, que acrescente mais valor às empresas, aos produtos e serviços que são realizados, às exportações que são feitas. Para esse efeito, nós precisamos de ter mais transferência de conhecimento e de inovação para as empresas, mas precisamos ter também pessoas mais qualificadas. Ora, foi este governo, houve um governo do Partido Socialista que prometeu a escolaridade obrigatória de 12 anos, mas foi este governo que o fez. A promessa vem de 2005, mas fomos nós que iniciámos esse processo em 2012, com a crise. E este ano tivemos os primeiros jovens que concluíram a escolaridade obrigatória de 12 anos e tivemos mais 11% de jovens, portanto, a ingressar no ensino superior. Segundo aspecto, nós precisamos de dar mais força também. E nós gostávamos de introduzir outra questão, mas avance. Mas deixe-me Sim. concluir. Sim. Precisamos de criar mais espaço ainda para o ensino vocacional e para os cursos médios de média duração, de média e curta duração, ao nível dos Institutos Superiores Politécnicos, para ir respondendo às necessidades das empresas. Quer dizer, procurar formar pessoas de acordo com aquilo que são as necessidades do mercado de trabalho. A minha convicção, com a experiência que levo de 4 anos como Primeiro-Ministro e do que tenho visto da recuperação que está em marcha, é que nós estamos hoje com mais capacidade e flexibilidade para poder responder às necessidades do mercado de trabalho com melhores políticas ativas de emprego e com melhor formação, seja ao nível das políticas que são realizadas na formação profissional, sejam aquelas que são dirigidas no sistema educativo para habilitar melhor os jovens ou a ir para o mercado de trabalho ou para ir para a universidade e para o Politécnico. Pelo que se percebe pelos dois, há aqui nos vossos programas a ideia de pretender algum alívio fiscal. Dr. António Costa, o senhor tem dito repetidamente que quer rever os escalões de IRS, não diz exatamente como, diz que precisa de uma leitura fina, de uma economia fina dos números. O que eu lhe pergunto é, vai ser assim até ao final da campanha? Ou seja, até ao final da campanha a classe média não pode saber exatamente o que é que a espera ao nível dos escalões do IRS na sua proposta? Ora bem, uma das consequências do Dr. Pedro Passos Coelho ter querido ir e ter ido além da Troika é que nós tivemos ao longo desta legislatura cerca de 82 alterações ao sistema fiscal e quase todas dirigidas a agravar os impostos sobre a classe média e em particular o IRS. Só para termos bem uma noção, em 2012 aquilo que o memorando de entendimento obrigava era que houvesse um aumento da receita de 300 milhões, pois o que houve foi um aumento de 756 milhões, 2 vezes e meia aquilo que era necessário. Em 2013, por via só em matéria de IRS, o aumento foi 16 vezes superior àquilo que era necessário, do qual foi acompanhado, aliás, de um aumento do IVA de 5 vezes mais do que aquilo que era necessário. Portanto, o que é que nós nos comprometemos? Nós nos comprometemos, em primeiro lugar, a eliminar a sobretaxa do IRS em 2016 e em 2017, eliminar totalmente a sobretaxa do IRS. Comprometermos a rever os escalões do IRS e não o apresentamos agora porque a informação que é necessária ter para desenhar, tal leitura fina. para desenhar com correção os escalões implica um grau de informação que só quem tem o domínio da máquina fiscal o pode ter. Eu não gostaria de ser atrevido agora a propor uma reposição de 8 escalões, 9 escalões, 10 escalões e depois ser apanhado daqui a uns anos
na situação do Dr. Pedro Passos Coelho, que promete tudo na campanha eleitoral e depois tem que rever em baixa certo, mas como aquilo ideia que faz geral, na pode campanha eleitoral. com uma baixa de impostos para a classe média? Com certeza, é esse o objetivo. E é por isso que nós nos propomos a eliminação da sobretaxa, a reposição do vencimento dos funcionários públicos e a eliminação do conjunto das medidas. E só para dizer o seguinte, Dr. Pedro Passos Coelho, eu julgava que depois desta semana em que tem tido um contacto mais real e direto com o que se passa no país, viesse a este debate com maior humildade perante a retórica da sua descrição do país. Porque todos os dias é confrontado com o desmentido desse oásis que nos desenha relativamente ao país, relativamente à incorporação de estágios e relativamente à criação de emprego, relativamente ao que as pessoas pagam de IRS, relativamente ao que as pessoas pagam de taxas moderadoras. Dr. Passos Coelho, não é a agressividade que lhe dá razão. O que lhe daria razão era reconhecer que aquelas estatísticas e aqueles números que tão bem gosta de manobrar para sustentar a retórica confrontam-se com a realidade. E a melhor demonstração disso é o seguinte: o senhor resolveu dizer aqui mais uma vez que fez um favor à Câmara de Lisboa. Eu chamo-lhe a atenção do seguinte: se alguém fez um favor a alguém, foi a Câmara de Lisboa ao Estado. Porque o Estado queria privatizar uma empresa e queria vender os terrenos de que não era proprietário. Portanto, o que o senhor fez foi comprar à Câmara de Lisboa os terrenos do aeroporto. E a diferença é outra. É que a Câmara de Lisboa, com a receita que teve, amortizou a dívida. O senhor recebeu, não os 287 milhões da Câmara de Lisboa, o senhor recebeu 3 mil milhões de euros. 3 mil milhões de euros. E o que é que fazia estes 3 mil milhões de euros? Eu não sei. Agora que não amortizou a dívida, não amortizou. Porque nós chegámos aqui ao fim deste... Não, Lisboa é porque o senhor chegou aqui ao fim, tendo aumentado a sua dívida e não tendo reduzido a dívida. Portanto, essa é a diferença. Nós reduzimos a dívida, o senhor não reduziu a dívida. Muito bem. Aumentou. Dr. Pedro Passos Coelho, a questão é de facto Não leva impostos, mal, não é Lisboa. Não leva mal, Flor Pedroso, mas há uma insistência numa matéria que não é verdadeira e que eu penso não pode ficar sem resposta. O Dr. António Costa insiste em não ver a realidade. O contrato que foi feito relativamente aos terrenos do aeroporto entre o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa permitiu que fosse o Governo a assumir a responsabilidade de dívida de Lisboa no valor de 277 milhões de euros. E, evidentemente, assumiu essa dívida para dívida pública, sabendo que conseguia privatizar uma empresa que mereceu a crítica do Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista critica a privatização que foi feita e que gerou essa receita, e foi com essa receita que o Estado assumiu essa dívida da Câmara de Lisboa. O senhor não recebeu dinheiro. Porquê é que não diz aos portugueses que não recebeu um tostão? Recebeu 9 milhões e meio. Os 277 milhões de euros que o senhor refere do preço dos terrenos passaram a dívida pública. Foi o Estado que ficou com ela. Mas para terminar este processo de discussão e de ensino. O senhor recebeu ou não recebeu 3 mil milhões promessas, de euros olha, de eu receita? tenho aqui um... Recebeu ou não recebeu 3 mil milhões de euros de receita? Tenho aqui, e foi com essa receita Diga que lá. pudemos tomar essa dívida de E o que Lisboa. é que fez aos 3 mil milhões de euros? Eu tenho Pagou de a dívida? cumprir aquilo que acertámos. Não vamos falar os dois ao mesmo tempo. Deixa-me pois falar, temos, se fizer pois favor. deixa lá. E por essa razão, a Assembleia Municipal, sob proposta socialista, fez um voto de saudação à Câmara e ao Governo pelo acordo celebrado que põe fim a diferentes sobre um conjunto de importantes questões para a cidade de Lisboa, permitindo ao Poder Municipal adquirir condignamente infraestruturas do lado Doutor, não vale a pena detalhar. Ouça isto porque é importante. Reduzindo 43% da dívida de médio e de longo prazo através da dívida que o Estado assumiu. Mas deixe-me concluir esta matéria, Não, conclua, porque eu por acho favor. que já chega de falarmos destas questões de Lisboa. Mas em matéria de promessas, deixe-me dizer-lhe o seguinte, Dr. António Costa. Quando o senhor se candidatou a Presidente da Câmara de Lisboa, lembra-se quais eram as suas promessas? Eu vou-lhe recordar. Era fazer a terceira travessia do Tejo. Não. Era ter o aeroporto Bom, eu peço na desculpa, outra vamos ter margem que- para libertar os terrenos. Os ali. ouvintes não Era compreendem. resolver o Parque Mayer. E o que é que aconteceu a tudo isto? Nenhum dos senhores é candidato à Câmara de Lisboa com neste certeza, momento, portanto mas não faz deixe-me só- sentido. Sim. Dr. Passos Coelho, Não me interrompa, se fizer favor, Eu neste não ponto. quero Não me interromper, interrompa, se fizer favor, neste ponto, pelo seguinte. não se irrite. Eu não estou irritado, Dr. António Costa, estou só a recordar-lhe
aquilo que são as suas infundadas insinuações sobre a capacidade para cumprir objetivos. Eu comprometi-me perante o país em fechar o memorando de entendimento e em devolver a autonomia ao país que os senhores comprometeram quando pediram um resgate externo e cumpri. E isso é o mais importante para o país. Agora vamos, se não se importa, responder à questão dos impostos. Exatamente. Eu queria saber se em matéria dos escalões foi onde houve a maior subida fiscal sobre o trabalho. Qual é que é o compromisso que o Sr. pode deixar aqui? Nós, em matéria de impostos, temos um passado, um presente e um futuro. No passado, para fazer frente à situação de desequilíbrio que enfrentámos, aumentámos impostos como reduzimos despesa do Estado. Isso é uma realidade. E julgo eu, qualquer outro, nas minhas circunstâncias, teria feito a mesma coisa, porque é o que os outros países fazem quando têm este tipo de problemas. O que é que nós fizemos, no entanto? Fizemos um compromisso importante, que, no entanto, o Partido Socialista já desdisse através do Dr. António Costa, de desagravar a tributação sobre as empresas. Porquê? Porque isso nos parece facilita o investimento e, portanto, o crescimento da economia. Não há dúvida nenhuma de que a retoma que também estamos a sentir reflete isso nesta altura. Nós temos empresas, por exemplo, pequenas e médias empresas, que já puderam aderir a um regime simplificado de 17% de tributação e as outras nós esperamos que até 2019 possam beneficiar disso. Isso, do nosso ponto de vista, beneficiará o crescimento por via do investimento que gerará também o emprego. Em segundo lugar, nós esperamos poder desagravar aquilo que é o IRS na sobretaxa. Queremos, em 4 anos, remover essa sobretaxa. No próximo ano, em 2016, contamos fazer, digamos, para os contribuintes, um resultado que é duplamente importante, porque iremos devolver uma parte da sobretaxa que foi cobrada este ano, de acordo com o crédito fiscal, e tudo leva a crer, pelas indicações que temos, o segundo semestre não costuma ser pior do que o primeiro, antes pelo contrário, tudo leva a crer que entre 1/4 a 1/5 do valor dessa sobretaxa será devolvido para o ano aos portugueses. Dr. Mas depois, Coelho, essa sobretaxa representa 20% do aumento do IRS. por isso mesmo é importante que seja removida. Mas no próximo ano, 1/4 desse valor será também removido, o que significa para a grande maioria das pessoas que nos estão a ouvir, que são trabalhadores por conta de outrem e que são, portanto, pessoas que fazem logo mensalmente no seu rendimento disponível o abatimento de tudo aquilo que são os encargos com os impostos futuros, essas pessoas verão aliviado a pressão fiscal sobre o seu rendimento mensalmente, uma vez que vão conseguir pagar menos sobretaxa do IRS para o ano e julgamos que até ao final da legislatura poderemos completar este processo. O grande aumento da carga fiscal foi na revisão dos escalões, não foi exatamente na sobretaxa, era isso que a revisão dos escalões foi feita de modo a criar progressividade, mais progressividade no imposto. Sabe que cerca de 7% dos contribuintes pagam aproximadamente 70% da receita fiscal. E isso acontece justamente porque nós fizemos a revisão destes escalões, por um lado, e por outro lado, porque há muitos portugueses que têm baixos rendimentos. Agora, o que nós queremos no desagravamento fiscal para o futuro é fazê-lo com segurança. Se eu pudesse apresentar hoje aos portugueses uma proposta mais simples, que era, vamos acabar já com a sobretaxa, vamos baixar o IVA que o Partido Socialista aumentou no passado de 21% para 23%. IVA, a taxa normal, a 23%, é muito elevado. Podemos baixá-lo ou não? Eu não estou a ver forma de o podermos fazer nos próximos anos e não quero fazer como outros governos fizeram no passado, que foi por causa das eleições, justamente baixaram o IVA e aumentaram os funcionários públicos e a seguir comemos com o resgate. Portanto, com segurança, eu julgo que nós podemos fazer o quê? Desagravar fiscalmente as famílias mais numerosas, como já estamos a fazer, alargando para o futuro o quociente familiar, quer dizer, dar a possibilidade às pessoas que têm mais filhos e que têm mais idosos a cargo de poderem ter menos pressão fiscal e pagarem menos IRS, como já estão a pagar, remover a sobretaxa gradualmente ao longo dos 4 anos, manter a reforma do IRS, que o Partido Socialista agora não quer prosseguir se fosse governo, do IRC, peço desculpa, muito obrigado, para podermos justamente continuar a atrair investimento e, portanto, gerar mais emprego, e conseguir, de um modo geral, estabilizar as outras funções, mantendo uma coisa muito importante, que é o combate à evasão fiscal. Há hoje um nível de tributação, de receita, portanto, que o Estado arrecada, que corresponde justamente à introdução do e-fatura,
à introdução de mecanismos que nos permitem hoje ter um controlo maior sobre a atividade e pôr mais gente da economia informal na economia formal. E isso hoje tem uma relevância até cultural muito grande. O Dr. Passos Coelho falou há pouco de famílias numerosas e do coeficiente familiar. O Dr. António Costa já prometeu retirá-lo. Eu perguntava-lhe se os filhos da classe média vão voltar a valer zero em termos de impostos ou se o aumento do abono de família, que também propõe, vai contemplar essas famílias. O que o Partido Socialista propôs não foi eliminar o quociente familiar, foi fazer um quociente familiar justo e não regressivo. Hoje, o quociente familiar que a coligação de direita criou é uma percentagem. Portanto, as crianças das famílias que têm maior rendimento beneficiam de um quociente familiar maior do que as crianças das famílias de um menor rendimento. Ora, para nós as crianças valem todas o mesmo e, sobretudo, consideramos profundamente injusto aumentar o benefício fiscal a quem ganha mais em detrimento de quem ganha menos. E, portanto, o quociente familiar que nós propusemos e que a coligação de direita chumbou na Assembleia da República é o que propomos agora, que seja uma dedução idêntica para qualquer criança, qualquer que seja o rendimento do pai e o rendimento da mãe. Segundo lugar, beneficiar as famílias monoparentais, que são particularmente atingidas pelas dificuldades que têm vindo a sofrer nesta situação de crise, ao contrário do atual quociente familiar, que por razões ideológicas penaliza as famílias monoparentais, porventura porque acha que deve haver uma censura fiscal ao comportamento incorreto, que é ter havido o recurso ao divórcio. Agora, se há algo que é hoje consensual, é que um dos grandes fracassos desta governação é que a estratégia de ajustamento, que devia ser 2/3 pelo lado da despesa e 1/3 pelo lado da receita, foi precisamente o inverso. Todos nos recordamos, e até o Dr. Passos Coelho é capaz de se recordar, eu sei que tem sempre um problema, tende a esquecer o que diz na anterior campanha eleitoral. Tinha aquele discurso sobre as gorduras do Estado. Sobre as gorduras do Estado. Bom, e o que nós verificamos é que no orçamento deste ano, na rúbrica de bens e serviços, estamos exatamente o abono de família. Na proposta socialista é repor o abono de família nos níveis em que se encontrava. Mas isso significa que a partir do terceiro escalão haverá abono de família? Sim, porque nós temos que repor essas situações de mínimo social. Assim como propomos, relativamente ao cumprimento da escolaridade obrigatória, centrar na escola a execução da estratégia. Mas estamos a falar de mínimo social em relação ao abono de família? Não, ao abono de família não estamos a falar de mínimo social. Estou a dizer, já tinha respondido ao abono de família, estava a ir adiante. Porque uma das marcas importantes desta governação foi que as crianças foi o extrato etário onde mais aumentou a pobreza. 30% das crianças encontram-se hoje abaixo do limiar de pobreza. E nós julgamos que é precisamente centrando na escola o combate, a execução da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza Infantil, que poderemos obter melhores resultados. E aquilo que nós tivemos ao longo destes anos foi um desinvestimento na escola. Não é só o corte do orçamento, foi um empobrecimento curricular, foi a diminuição do apoio à educação às crianças com necessidades educativas especiais. Doutor António Costa, para acabar com a questão dos impostos e dos apoios sociais, no seu programa de governo propõe, ao longo da legislatura, uma poupança de 1.020 milhões com a introdução da condição de recursos em prestações não contributivas da Segurança Social. Esses novos cortes vão abranger que tipo de prestações? Nós temos uma postura responsável. E, por isso, nós não apresentamos um catálogo de promessas, mas um conjunto de compromissos escritos que têm as contas feitas e que garantem a possibilidade de virar a página da austeridade sem entrarmos em ruptura com as regras em vigor na União Europeia. Eu discordo, como disse o Dr. Pedro Passos Coelho, do Tratado Orçamental. Mas enquanto o Tratado Orçamental estiver em vigor, nós temos de cumprir o Tratado Orçamental. E, por isso, o nosso plano A é cumprir as regras. Temos um plano B, que é batermos pela mudança das regras. Doutor e devemos António bater Costa, pela mudança das regras. Que prestações sociais é que vai cortar? E nesse sentido,
nós procuramos fazer o quê? Acompanhar o aumento da despesa também da contenção da despesa. O que é que nós aumentamos de despesa? Bom, aceleramos a reposição do vencimento dos funcionários públicos. Aceleramos o descongelamento das carreiras. Repomos o complemento solidário para idosos. Repomos o rendimento solidário de inserção. Repomos os abonos social de inserção. Os abonos de família que foram cortados. Mas, simultaneamente, dizemos que é necessário adotar relativamente às prestações de natureza não contributiva, portanto, sublinho bem, não contributiva, pode dar-nos exemplo dessas prestações? Ir introduzindo mecanismos que te sujeitem à condição de recursos, porque nós temos de concentrar os poucos recursos que temos em quem mais precisa. Qual foi um dos grandes sucessos do complemento solidário para idosos? Dr. António Costa, as pessoas lá em casa provavelmente não sabem do que estamos a falar quando dizemos prestações não contributivas. Pode-nos dar exemplo mas as pessoas percebem, prestações? As pessoas sabem que há contribuições, há prestações, como por exemplo a generalidade das pensões de reforma, que resultam da contribuição que cada um faz, e há outras, ou subsídio de desemprego, e há outras que não resultam das contribuições e que respondem a eventualidades da vida, independentemente de termos contribuído bolsas de estudo, abonos de parentalidade, ou não termos contribuído. Portanto, relativamente a essas, sim, deve haver sujeição à condição de recursos, porque devemos apoiar mais quem mais precisa. Graça Franco, eu vou-lhe dar o seguinte... Quais são essas prestações que ainda não tiveram, que ainda não estão sujeitas a condições de recurso e que serão sujeitas? Eu vou-lhe dar um exemplo. Durante muitos anos, como sabemos, as pensões mínimas são muito baixas. E nós, aliás, propomos continuar a atualizar as pensões mínimas. Mas é sobre esta que quer mas nas pensões mínimas... aplicar esta medida? Mas não é nessas. Não é nesta. Mas nas pensões mínimas, como sabemos, aplica-se a toda a gente, independentemente do conjunto dos rendimentos que tem. E por isso o que é que fizemos no nosso anterior governo, e bem, para não introduzir condição de recursos na pensão mínima, criámos uma outra prestação de natureza não contributiva e sujeita à condição de recursos, que é o complemento solidário para idosos, que nos permitiu concentrar o esforço do combate à pobreza junto dos idosos com resultados muito eficazes. E foi isso que fizemos relativamente aos idosos, que iremos agora fazer relativamente à infância. Doutor e centrado na Passos escola, porque a escola tem que voltar a ser o grande espaço de inclusão, o grande mecanismo de elevador social. E inclusão não só em razão das condições sociais, mas também em razão das condições das necessidades educativas especiais que as crianças têm. E é gravíssimo aquilo que se passou ao longo destes anos em matéria de educação. Porque Doutor António Costa, porque é um se dos não setores... deixar acabar os impostos, não vamos Diga. começar na Tá educação. Mas depois Quais são, educação. então, o tipo de prestações que não estão sujeitas ainda à condição de recursos e que passarão a estar sujeitas? É o que eu lhe digo, nós iremos fazer a avaliação do conjunto das prestações, já lhe expliquei já relativamente às pensões, já disse que não é, e trataremos disso serenamente no âmbito da concertação social, onde no quadro da concertação estratégica temos que ter um equilíbrio virtuoso entre três pontos fundamentais: a melhoria dos rendimentos, a sustentabilidade do Estado Social e a evolução da fiscalidade. Falámos da fiscalidade sobre as pessoas, mas também da fiscalidade sobre as empresas, que deve evoluir de uma forma a beneficiar as pequenas e médias empresas, e por isso nós substituímos aquilo que é a redução indiferenciada do IRC para todos, independentemente do que investam e independentemente do emprego que criem, como fez o Governo e a coligação de direita gostaria de prosseguir, por uma reformulação do sistema de financiamento da Segurança Social, em que essa verba passa a reforçar o financiamento da Segurança Social, tendo em vista reforçar a sua sustentabilidade. Dr. Pedro Passos Coelho, para as famílias com filhos, tão mau como a redução dos escalões do IRS foi o corte nas deduções à coleta da educação, na saúde, etc. Admite repor esses cortes de dedução? Deixe-me responder às várias questões, porque são muitas que estão aqui a ser debatidas. Respondo já à sua. Está bem. Nós tivemos, mesmo no contexto do memorando de entendimento, de reduzir, tal como de resto já estava previsto no tal PEC 4, o tipo de benefícios na área da educação, na área da habitação
que as pessoas podiam enfrentar no IRS. Quer dizer, as famílias que pagavam impostos podiam deduzir no seu IRS despesas de educação, com habitação e por aí fora. E o que foi negociado, em sede de memorando, obrigava a baixar fortemente esses benefícios, que de resto, nas classes de rendimento mais elevadas, simplesmente Portanto, agora não há desapareceram. memorando, portanto... Simplesmente desapareceram. Nas outras, aquilo que se passou é que foram fortemente reduzidos. O que é que nós fizemos? Mas isso já fizemos. Eu quero saber o que é que vão fazer. Não, já fizemos. Não, mas isto é importante, porque às vezes nem tudo aquilo que se fez é na prática do conhecimento público, e o que fizemos foi muito importante. Nós conseguimos aliar dois objetivos: o combate à evasão fiscal e, ao mesmo tempo, dar a possibilidade, justamente às famílias mais desfavorecidas e à classe média, à chamada classe média, de poder voltar a ter benefícios desses, desde que possam apresentar aquilo que são... Não, aquilo que é a fatura eletrónica. Sim. E nessa medida até alargámos aquilo que eram os benefícios existentes, quer naquilo a que chamamos as despesas de natureza familiar, que é um saco, digamos, mais largo, onde todas as despesas familiares podem entrar, mas também na área da educação. Segundo aspecto que eu gostaria de referir. Conhece alguma família onde isso tenha acontecido? Conhece alguma família Sr. Doutor, que pagou os menos impostos do que pagava? Sr. Doutor Diga-me António lá se Costa. conhece alguma. Sr. Doutor António Costa, conheço muitas. Pronto. Porque está em prática este ano. E ao contrário, por exemplo, Ainda daquilo bem. que sugeriu. Era o que eu imaginava. Deviam ser só amigos seus, desculpe lá. Senhor, porque não é o que acontece aos portugueses. Não há nenhum português que pague menos impostos hoje não fique do que nervoso pagava. nesta matéria que o senhor não explicou o que está no seu programa, e eu percebo o seu incómodo, mas eu vou ajudar a explicar aquilo que o senhor não quis dizer. Ora, nós tivemos, ao contrário daquilo que foi sugerido, um tratamento mais favorável para as famílias monoparentais. E fiscalmente, essas passam hoje a ter um tratamento mais vantajoso do que tinham no passado. E ninguém, mesmo sendo casado, poderá deixar de ter a opção de apresentar rendimentos em separado, justamente como se fossem famílias monoparentais, para poderem ter mais benefícios. Terceira nota muito rápida, aquela que tem que ver com a posição que há pouco aqui o Dr. António Costa expressou. A pergunta era clara: que prestações não estão ainda sujeitas Condições de recursos. a condição de recursos que o Dr. António Costa acha que podem permitir à Segurança Social poupar 1.000 milhões de euros? Dr. António Costa, eu acho que não leva a mal aquilo que eu vou dizer, mas acho que é aqui que se vê aonde a retórica e a demagogia choca com a realidade. O Partido Socialista, enquanto esteve no governo, disse que devia ser aplicada a condição de recursos ao complemento solidário para idoso. Acabou com o quarto e quinto escalão do abono de família. Mas disse, temos de aplicar a condição de recursos. Mas não aplicou. Fomos nós que aplicámos essa condição de recursos. E por via da aplicação dessa condição de recursos, evidentemente, houve menos pessoas a receberem o complemento social para idoso. Diz agora o Dr. António Costa que foi por razões ideológicas que nós cortámos o complemento solidário para idoso, quando na prática o que nós fizemos foi aplicar a condição de recursos que o Partido Socialista criou para este efeito. Dr. António Costa, 1.000 milhões de euros é muito dinheiro em 4 anos. O senhor tem mesmo de dizer quais são as prestações que serão afetadas por isto. Se não sabe dizer quais são as prestações que são afetadas por isso, significa que lhe puseram um número que o senhor não compreende a que é que diz respeito. Os programas têm de ser transparentes e o senhor tem de dizer, então, quais são esses 1.000 milhões de euros, de que prestações, têm de ser Estão prestações com os tempos importantes. equilibrados, quais são, Dr. António Costa? Nós fixamos um objetivo quanto à redução. Gostaria de dizer o seguinte: o complemento solidário para idosos foi sempre criado sujeito à condição de recursos. O que os senhores fizeram, Mas não foi aplicado. o que os senhores fizeram no complemento solidário para idosos, como o que os senhores fizeram no rendimento social de inserção, foi alterar as condições. E com isso tiveram o seguinte efeito: foram 70 mil idosos a quem foi retirado o complemento solidário para idosos e 170 mil pessoas foram privadas Não do está a rendimento, responder à questão. foram privadas do rendimento social de inserção. E o resultado prático disto é que, ao longo desta legislatura, nós atingimos os 2 milhões de pessoas em situação de pobreza. E, designadamente, temos hoje 10% das pessoas que trabalham, que vivem do seu trabalho e que, fruto do grau de precariedade que existe no mercado de trabalho, estão hoje 10% abaixo do limiar de pobreza. E por isso propomos a criação de uma nova medida social muito importante, que é o complemento salarial, que verdadeiramente é um mecanismo de imposto negativo, um crédito fiscal
que apoiará as Está mal pessoas que, informado. estando a trabalhar, Mas eu já esclareço. não têm um rendimento suficiente que lhes permita ficar acima do limiar de pobreza. É pela mesma razão, aliás, nesta política de aumento dos rendimentos, que o Dr. Passos Coelho, aliás, tanto tem criticado, porque diz que estimula a procura, que está uma parte muito importante da mudança da política de austeridade. E os números, aliás, recentes, sobre o endividamento, têm demonstrado como nós temos razão. É que o aumento da procura, se não for acompanhado simultaneamente de um aumento do rendimento e de um aumento das condições de investimento por parte das empresas, o efeito que tem é que esse aumento da procura sustenta-se não no rendimento das pessoas, mas no seu endividamento, e em vez de ser apoiado pelo investimento e pela melhoria da produção nacional, é apoiado simplesmente pelo aumento das importações. E, portanto, a questão não está na mais procura ou menos procura do Dr. Passos Coelho. Está mesmo em mais rendimento ou menos rendimento. E essa é que é a questão central, uma das questões centrais que nos divide. Mas porquê é que não responde à questão? É que já respondi que Quais são as prestações já sociais respondi que, que é um estando obje- sujeitas já à respondi que é condição um de recursos, objetivo. permitirão poupar 1.000 milhões? Oh, Dr. Passos Coelho, já expliquei que é um Deixem-me fazer objetivo uma que pergunta, consta por favor. da política orçamental, que será negociada no momento próprio Doutor António, na Constituição já Social. percebemos, Agora, será para outra altura. o que é... Não, mas é que há uma Dr. coisa António importante, Costa, é que a mas questão não do está a responder rendimento... à pergunta, deixe pelo menos Diga lá, colocar uma outra com certeza. pergunta, porque o tempo começa a escassear, que tem a ver com a segurança social. A questão da segurança social preocupa a todos, vamos começar a olhar para as pensões, depois dos cortes que houve nos últimos 4 anos, o que eu pergunto, e a pergunta é para os dois, o que é que podem esperar os pensionistas e os reformados para os próximos 4 anos, ou seja, para a próxima legislatura? Começo por si, Dr. António Costa, o PS já disse que vai congelar as pensões que não são pensões mínimas. Bom, o PS já disse que primeiro os pensionistas podem contar com aquilo que o Tribunal Constitucional garantiu a todos, o princípio da confiança. E que, portanto, não há novos cortes nas pensões. Ao contrário do que a coligação de direita propõe, que propõe um novo corte de 600 milhões de euros nas pensões que estão em pagamento. Nós recusamos qualquer novo corte e pensão formada é pensão que está consolidada e não haverá novo corte. Segundo lugar, tendo em conta o cenário da inflação, que se mantém relativamente estável, prevemos efetivamente manter o congelamento das pensões, com exceção das pensões mínimas que devem prosseguir a trajetória de... Mínimas das mínimas ou que aquelas... que devem voltar a ser atualizadas e que se deve manter e que deve progredir a Quer dizer que pode haver o sua congelamento de atualização. pensões inferiores ao salário mínimo? A mudança mais importante que propomos no sistema de pensões é para garantir a sua sustentabilidade, a diversificação das suas fontes de financiamento. Hoje, as empresas contribuem para a segurança social exclusivamente em função do volume da sua massa salarial. Isso penaliza muito as empresas de mão de obra intensiva e favorece muito as empresas, sobretudo do setor financeiro, ou as empresas que exploram redes, que têm altos lucros com menos mão de obra e que, portanto, beneficiariam muito com a redução do IRC, mas contribuem pouco para a segurança social. Ora, nós temos que adaptar o nosso regime de financiamento da segurança social àquilo que são as realidades novas da economia. E por isso o que é que nós fazemos? O que nós fazemos é reformular o sistema de financiamento por parte das empresas da segurança social. Em vez de financiar exclusivamente em função da massa salarial, financiar também em função dos lucros. E por isso travamos a redução do IRC para alocar a receita que resulta da não redução do IRC ao financiamento da segurança social. Isto é muito importante para empresas, para pequenas e médias empresas, olha, da restauração, do comércio, de indústrias como o têxtil, de indústrias como o calçado, que têm muita mão de obra intensiva. Sabe que a descida do IRC beneficiaria 170 mil empresas, que são as que pagam IRC. Este novo sistema de financiamento da segurança social beneficia 700 mil empresas. Dr. António Costa, E com esta responde à reformulação... pergunta de como financiar a segurança social, mas em concreto, pedia-lhe capacidade de síntese, em concreto, o que é que um reformado pode contar para os próximos 4 anos, a partir de que montante é que as pensões estarão congeladas? E durante quanto tempo? As pensões mínimas são as pensões mínimas. Nós... Qualquer que seja o número de anos de contribuição. Sim, as pensões mínimas serão atualizadas. Todas? Todas. O que nós dizemos, e aquilo que podem contar os pensionistas, é que connosco acabará o sobressalto permanente de saber o que é que acontece no mês a seguir e no ano a seguir.
As pensões estão formadas, estão pagas e estão garantidas. Porque nós, ao contrário da coligação de direita, achamos que a melhor garantia que as novas gerações podem ter para o seu futuro de pensões é mesmo a confiança que veem que a pensão da avó, a pensão do pai ou da mãe é garantida, é isso que lhes dá confiança. E recusamos liminarmente a aventura a que se propõe a coligação de direita, que é privatizar a receita da Segurança Social de quem ganha mais de 3.060 euros mensais, porque essa privatização significa privatizar 6% da receita da Segurança Social. Significa 820 milhões de euros por ano subtraídos à Segurança Social. Já leva mais tempo e isso, que o Dr. e isso Pedro é Passos que é, Coelho. Não é mais isso tempo, é que é uma são mais aventura, 6 minutos. e isso é que é uma Mais 6 aventura minutos. que nós não podemos embarcar. Posso levar? Eu queria exatamente que respondesse Procurar a essa então questão. esclarecer coisas que eu julgo que são muito importantes. Não se esqueça de responder à pergunta o que é que podem esperar os pensionistas e reformados na próxima Uma questão que é mesmo muito importante para os portugueses. A primeira é: o que é que nós podemos perspectivar do ponto de vista do chamado sistema previdencial, quer dizer, do pagamento de pensões para os próximos anos? Nós olhamos para os resultados da Segurança Social e observamos que há vários anos, esta parte não é só nestes últimos anos, aquilo que a TSU paga pelos trabalhadores e também pelas entidades empregadoras não chega, no que é afeto ao pagamento de pensões, ao volume de pensões que são pagas todos os anos. O que significa que há um déficit, aquilo a que se chama a dívida implícita do sistema previdencial, que vai aumentando ao longo dos anos, a menos que alguma coisa se faça. Nós precisamos mesmo de fazer uma reforma nesta matéria. E uma reforma que dê estabilidade e confiança às pessoas. Infelizmente, o Partido Socialista até hoje recusou-se a sentar-se connosco para discutir uma reforma da Segurança Social. Não interessa agora porquê, eu tenho a minha opinião. O que interessa são os factos. Por diversas vezes convidei o Partido Socialista a fazê-lo, o Partido Socialista não aceitou. Eu estou tão convencido da relevância desta medida para o futuro que quer ganhe, quer perca as eleições, estou disponível no dia seguinte para me sentar com o Partido Socialista a discutir a reforma do sistema de pensões. O Dr. António Costa está disponível ou não está disponível para fazer esta reforma e para, portanto, no dia a seguir às eleições, quer ganhe, quer perca, sentar-se connosco a discutir uma reforma séria da Segurança Social que nos permita dar previsibilidade e segurança aos nossos pensionistas. A grande reforma da Segurança Social foi feita pelo nosso governo em 2007. Essa reforma ainda hoje é apontada por todas as instituições internacionais como uma reforma, portanto, não é preciso. Como uma reforma exemplar que contribui para a sustentabilidade da Segurança Social. O grande problema que a Segurança Social sofreu nos últimos anos é que, fruto da imigração, fruto do desemprego, dos senhores criaram um rombo de 8 mil milhões de euros na Segurança Social. Não leva mal, o senhor leva mais 6 minutos do que eu. Responda só se está ou se não está disponível para isto, que é para eu poder falar do futuro no que respeita também aos pensionistas. O que nós temos de fazer para assegurar a sustentabilidade da Segurança Social é, primeiro, dar confiança às pessoas, dizendo que as pensões, as contribuições que são pagas, dão direito a uma pensão e que não há cortes de pensões, como o senhor fez. Pronto. Segundo lugar, criar emprego. E, em terceiro lugar, diversificar as fontes de financiamento. Está disponível São as ou três não está coisas disponível para se fazer. sentar, quer ganhe, quer perca, às eleições no dia seguinte, com a coligação, a preparar uma grande reforma da Segurança Social? Não está. Não, a vossa proposta de cortar 600 milhões de euros então, para os pensionistas não terá o nosso apoio, não vale a pena Pedro ser dado. Passos Quer dizer, esclareça qual é numa pergunta retórica, eu creio que o país, já sabe que não contará connosco. Pedro Passos Coelho, esclareça qual é a sua posição sobre esta. Eu creio que o país não entende esta posição ambígua do Partido Socialista. Não é ambígua, é muito clara. A minha convicção é que esta reforma deve ser feita com o apoio o mais alargado possível na sociedade portuguesa e, portanto, devia incluir o Partido Socialista e os partidos da coligação. Estive disponível para a fazer até hoje, para que as pessoas pudessem ir às eleições, sabendo como é que ia ser o seu futuro. Infelizmente não foi possível. Eu espero que o Dr. António Costa, a seguir às eleições, mude de opinião. Mas deixe-me agora responder então a mais algumas coisas que aqui foram... na reta final do nosso debate. Sim, mas eu ainda tenho, acho eu, algum tempo e tenho de responder a estas questões, que não leva mal, mas ela é demasiado importante para que este debate termine e os portugueses não percebam o que é que se vai passar. Ainda queremos falar de educação. É falso que exista qualquer proposta de corte de 600 milhões das pensões do lado da coligação. Já o disse com clareza, não vale a pena chover no molhado, Dr. António Costa. Agora, deixe-me dizer, aquilo que o Partido Socialista propõe, sim,
preocupa-me muito do lado da Segurança Social. 3 coisas que me preocupam muito, além daquilo que o senhor não respondeu sobre que contribuições é que estarão sujeitas à condição de recursos que podem vir a poupar, isto é, a cortar na despesa da Segurança Social 1.000 milhões nos próximos 4 anos. Primeira coisa, o senhor diz, nós precisamos de criar uma nova prestação, que é um complemento salarial. E isto não tem problema sobre a Segurança Social, porque é um imposto negativo. Ora, isto não é assim. O Dr. António Costa devia compreender que um imposto negativo funciona como um crédito fiscal. Quer dizer, atribui-se um crédito a quem paga o imposto. Ora, pessoas que nem sequer conseguem atingir o rendimento mínimo garantido todos os meses, obviamente não pagam impostos e, portanto, não têm crédito fiscal nenhum. O que têm em si é direito a uma prestação da Segurança Social, que é uma prestação que custará nas contas do Partido Socialista 1.000 milhões de euros nos próximos 4 anos. Se calhar é pensar nestes 1.000 milhões que o PS quer, com a condição de recursos, cortar às prestações sociais 1.000 milhões. Mas isso o Dr. António Costa não tem conseguido esclarecer. Mas depois faz outra proposta. Diz assim, vamos utilizar 10% do Fundo de Equilíbrio financeiro da Segurança Social para investir em construção, em obras públicas. Em obras públicas na área da construção civil. Da construção civil e, portanto, da reabilitação. O Dr. António Costa sabe que há dinheiro em falta na Segurança Social, mas quer usar o Fundo de Garantia para Futuro para financiar obras de reabilitação. 1.000 milhões. Agora tem de me deixar. Não leva mal. Tenha paciência. 1.000 milhões para obras públicas. Isto a mim soa-me a coisas que já ouvi no passado e que deram mau resultado. E depois tem uma terceira proposta, que é, vamos baixar a TSU e a contribuição, pelo menos durante 12 anos. Nos primeiros 4, isto vai custar cerca de 3.000 milhões de euros aos cofres da Segurança Social, a baixa até 4 pontos percentuais da TSU, dos trabalhadores, mas se somarmos a isso as contribuições que deixam de ser pagas também pelas empresas, então nós teremos mais de 5.500 milhões de euros, contas do Partido Socialista, nos próximos 4 anos, não estamos a falar dos 8 seguintes, dos 12 em que as medidas duram. Ora, isto significa simplesmente que o Estado deixará de ter condições para pagar as pensões no próximo ano. É tão simples quanto isso. A menos que imita dívida. Quero sobre este ponto dizer que isto é tão grave que eu acho que é ao arrepio de tudo aquilo que é necessário. O que nós precisamos é, nos próximos anos, de garantir uma solução para a segurança social e não criar um rombo ainda maior. Para finalizar, deixe-me dizer o seguinte. O Dr. António Costa disse que é preciso diversificar as fontes de financiamento. Eu estou de acordo. E até estou de acordo em conseguir discutir algumas das propostas sobre essa matéria que o Partido Socialista apresenta. Dou-lhe o exemplo de uma. É verdade que as empresas não contribuem todas da mesma maneira para a segurança social em função do emprego gerado. Ora, aí está uma boa proposta, parece-me, que o Partido Socialista apresenta. E eu não tenho nenhuma dificuldade em discutir a partir dela. Mas esta boa medida é muito pouco comparado com a enorme aventura que o Partido Socialista propõe para a segurança social. Vamos lá esclarecer. A coligação de direita propõe 2 coisas concretas em matéria de reforma de segurança social. Um novo corte de pensões de 600 milhões de euros e que a Ministra das Finanças teve, aliás, a honestidade de reconhecer que podem abranger as pensões em pagamento. Segundo lugar, propõem que quem ganha mais de 3.060 euros possa não alocar contribuir integralmente para a segurança social de todos, criando para as próximas 2 gerações um rombo brutal que só no primeiro ano seria de 820 milhões de euros. Segundo lugar, o que é que nós temos proposto? Primeiro, em matéria de diversificação de fontes. O que nós dizemos é o seguinte, as empresas, em vez de pagarem só em função da massa salarial, devem pagar também em função dos lucros. Isso tem um impacto, aliás, por exemplo, positivo no próximo ano, visto que o que não recebemos de TSU, receberíamos ainda mais de IRC. Segundo lugar, não se compara uma reforma estrutural como aquela que propõe a coligação de direita com um impulso transitório com conta, peso e medida durante os próximos 3 anos para melhorar o rendimento das famílias. Diga que são 12 anos que isso está previsto. Por fim, e relativamente à questão da habitação, que é muito importante. Como todos se recordam, até aos anos 40, a habitação, as rendas, eram uma fonte de financiamento da Segurança Social. Todo o bairro de Alvalade foi feito com as caixas de previdência, com os prédios de rendimento.
Isso deixou de existir nos anos 40, quando o Dr. Salazar congelou as rendas. Hoje as rendas deixaram de estar congeladas e o acesso à habitação é um problema crítico para as famílias, em particular para a classe média. E nós precisamos de ter um grande programa de renda acessível, não é de habitação social, é de renda acessível, que permita à classe média ter... Mas o mercado imobiliário é hoje muito Posso diferente. terminar? Não é muito, está muito distorcido. E, portanto, o que é que nós propomos? Propomos uma medida que vale por três. Por um lado, criar um mercado de renda acessível, através da reabilitação, desde logo do património da própria Segurança Social, que, como sabe, tem milhares de prédios pelo país fora, todos em ruína, e que podem ser reabilitados, com isto reanimando o setor da construção, com isto criando emprego, com isto aumentando o número de contribuintes para a Segurança Social e com isto criando uma nova renda para a Segurança Social, que são as rendas da exploração desses prédios. E com o seguinte, e como é que o fazemos? Aplicando uma pequena parcela do fundo de reserva, que é 10%. Hoje o que está a acontecer é que é irresponsável, que é afetar até 90% desse fundo de reserva na aquisição de dívida pública, para artificialmente contribuir para a redução da taxa de juros, e foi o seu governo, com o despacho do ministro Vítor Gaspar, que pegou nesse fundo de reserva e o aplicou na compra de dívida pública. Ora, aquilo que nós queremos é que uma pequena parcela, não mais de 10%, possa ser mobilizado para reativar a economia, já ficou para esclarecido, recuperar Dr. o património António da Costa. própria Segurança Social e para criar um programa de renda acessível para as famílias, porque o acesso à habitação Estamos na ponta é final algo do que é debate, um direito Dr. António fundamental, Costa. absolutamente essencial, assegurar, e que as famílias não podem continuar a assegurar endividando-se, nem podem continuar a assegurar perdendo as casas que estão a ser penhoradas de uma forma absolutamente insensível por não terem condições, infelizmente, de conseguirem suportar. Estamos E no início do aliviar ano o letivo, rendimento, já não vamos a carga conseguir... fiscal sobre as Já famílias todos perceberam durante os próximos qual é o 3 anos risco das propostas é que o algo da Partido maior Socialista faz. importância que não põe em causa minimamente a Segurança Social. E também devo-lhe dizer, só para terminar, é que os senhores vão chegar finalmente ao número certo. Eu nem os corrijo, porque já disseram que eram 15 mil milhões, já disseram 12 mil milhões, já disseram 9 mil milhões. Há uma semana o senhor disse aqui 5.500 milhões, agora já vai nos 3 mil milhões. Continuemos assim, que há de chegar ao número certo e há de verificar que o impacto é de 320 milhões de euros por ano. 320 milhões de euros Muitos por ano. pais e mães de família viveram esta Graça semana Franco, deixe-me só dizer o, o seguinte, o regresso ao ano não, letivo. 10 segundos é rigorosamente Se eles quiserem ficar aqui mais São meia hora, mais nós também ficamos. 5.500 milhões nas contas do Partido Não, Socialista. não sei. Disse-o hoje e disse-o há uma semana. Não, ainda agora disse 3 mil milhões. 3 mil milhões da TSU dos Nós trabalhadores. temos São mais neste 2.500 momento que milhões do agarrar lado o dos início do ano desempregadores. Mas a outra é 5.500 compensada no milhões. IRC. Tu Passos Coelho, veja os números como deve ser. Desculpe lá. O senhor não acerta nos Não seus é, não. números nem nos números dos outros. Deixe-me O senhor dizer, não, não é, desculpe não. lá. O senhor, desculpe. Há limites para tudo. Há limites para tudo. O senhor já fez uma campanha eleitoral a pejurar aos portugueses que não lhes cortava o 13º mês e o 14º. Dr. António Costa, nós vamos ter de passar não neste nada momento. disso. Não leva Não mal. acertou. Não leva mal, o senhor parece um Sabe disco quantos- arriscado. Mas o senhor sabe quantos orçamentos retificativos feitos por ano? Todos os anos, não acertou nunca os números. O Agora, senhor o parece senhor não um acerta nem disco nos seus, quanto mais nos dos outros, por amor de Deus. Quando a conversa não lhe agrada, o senhor vai ao bordão daquilo que está farto de dizer. E que as Se algum dos pessoas senhores Dr. quiser Passos discutir Coelho, Com isso, educação, não nós esclarece temos as pessoas. Nos interesse seus nisso. números, nem quanto dá mais nos números segurança, dos outros. nem dá segurança para o futuro. Se o IRC, porventura, que foi talvez o exemplo mais acabado daquilo que é faltar a um compromisso. Disse o senhor na está campanha enganado. eleitoral, palavra dada é palavra honrada. O Partido Socialista comprometeu-se com o Governo em viabilizar esta reforma do IRC. E o senhor, mal chegou ao lugar do E em Dr. António condições? José Seguro, disse: nada feito, eu não me comprometo nada com isto e mais, vou usar uma parte desse dinheiro para financiar a segurança social. E as contas do Dr. Partido Passos Socialista, Coelho. agora deixe-me dizer, Termino, mas eu... agora as contas estão tão mal Se os feitas que tiverem os interesse senhores em nem discutir prevêem. educação, nós também E os temos. senhores, Paulo Baldaia, permita-me só rematar esta questão, os senhores nem sequer calcularam o que é que poderia custar ao país, em emprego e em investimento, faltar a este compromisso de estabilidade fiscal. Doutor- Quer dizer, de dar estabilidade às alterações que nós aprovamos. E depois vem dizer que é preciso dar estabilidade. O senhor diz tudo e o contrário ao Dr. António Costa. O senhor tem de definir o que é que quer dizer às pessoas para que as pessoas saibam o que é realmente o seu programa. Ó, Dr. Passos Coelho, E eu não ele depende minto. muito das audiências e Doutor- depende muito das circunstâncias. Eu doutor- acho que depende mais. Ó, Dr. Passos Coelho, eu não minto. E a decisão que tomámos no IRC para este orçamento foi em função do que tinha sido acordado com os senhores no orçamento anterior.
O que foi acordado pela então direção do Partido Socialista, e eu pude confirmar, foi que o PS viabilizaria a reforma do IRC com a condição de, até o orçamento deste ano, os senhores apresentarem as propostas de reforma do IRS e da reforma do IVA. E os senhores é que não cumpriram o que acordaram com o Partido Socialista. E sem reforma do IRS e sem reforma do IVA, nós não acompanharíamos a reforma do IRC. Foi isso que foi acordado, os senhores não cumpriram e nós cumprimos. Muito bem. Também acordámos que haverá 2 minutos de declarações finais. Gostávamos de, pelo menos, colocar a questão da educação. Ficam já os 2 desafiados para um novo debate só sobre a educação, se assim o entenderem. As 3 rádios seguramente terão muito gosto nisso. Por mim, de qualquer forma, a primeira que pergunta vai para o Dr. Passos Coelho. O ano escolar voltou a abrir com atraso. Desta vez não houve grandes problemas na colocação de professores, com exceção dos professores do ensino especial e do ensino artístico. É, aliás, uma coisa que se tem repetido ao longo dos últimos anos, como é que isto se compatibiliza com a atenção aos mais frágeis e com a grande aposta que vem agora no programa da coligação de, através do ensino artístico, ser um dos eixos essenciais para o combate ao insucesso escolar. Muito obrigado. Em primeiro lugar, reforçar a normalidade com que está a decorrer a abertura do ano escolar. Acho que isso é importante. Nós, o ano passado, tivemos problemas evidentes. Eu assumi claramente o custo de ter enfrentado esse problema e regularizado essa situação. Felizmente, não houve este ano problemas a assinalar, ele está a decorrer com normalidade e isso às vezes é olhado com estranheza por parte da oposição, infelizmente, mas a verdade é que isso dá tranquilidade aos portugueses. Segundo aspecto, aquilo que tem a ver com o ensino artístico. Houve, de facto, a necessidade de corrigir, ou melhor, de harmonizar o nível de comparticipação que era dado pelo Estado para o ensino artístico, que tinha financiamento do Orçamento de Estado e de fundos europeus. E havia regiões do país que recebiam menos e outras que recebiam mais em função da fonte que assegurava o pagamento. O que é que nós fizemos? Quisemos normalizar, ter o mesmo pagamento para toda a gente. E não vamos gastar menos dinheiro com o ensino artístico do que gastávamos nos anos anteriores. Pelo contrário. Agora, é evidente que aqueles que recebiam mais receberão um bocadinho menos, aqueles que recebiam menos receberão um bocadinho mais e recebem todos na mesma proporção. E no ensino especial vão gastar mais dinheiro? No ensino artístico. No ensino especial, nós temos procurado ao longo destes anos corresponder a uma maior oferta por parte do Estado e colocar a Segurança Social a fiscalizar qualquer situação de abuso que pudesse ocorrer. Houve vários casos no país em que foram detectados abusos. E, nessa medida, a própria Segurança Social corrigiu-os apenas. Mas também houve muitas crianças com necessidades especiais que perderam subsídios e que não conseguem encontrar um professor justamente não é que assim. as ajude. Paulo Baldaia, justamente não é assim. Aquilo que aconteceu é que havia serviços que estavam a cobrar em excesso aquilo que prestavam de apoio a essas crianças. E a Segurança Social, após a fiscalização, não deixou de atuar. Foi apenas isto que aconteceu. Agora, deixe-me responder à questão da educação, que eu acho que é realmente muito importante. O tempo é pouco, mas como ainda tenho aqui menos quase 2 minutos com o Dr. António Costa, deixe-me dizer o seguinte. Nós conseguimos, nestes 4 anos, fazer 2 coisas que eu julgo que são muito importantes. Em primeiro lugar, vincular cerca de 4.000 professores. Era uma injustiça grande, são pessoas que estão há muitos anos, às vezes há 10, 15, 20 anos, a trabalhar nas escolas, para o Estado, portanto, e que todos os anos eram, de certa maneira, despedidos, dispensados e contratados para o ano seguinte e só por isso ganhavam menos, além da incerteza sobre se seriam ou não contratadas, ganhavam menos do que os outros professores que tinham exatamente a mesma função e às vezes tantos ou menos anos de serviço. Ora, nós regularizámos essa situação com vinculações extraordinárias a 4.000 professores. Nunca nenhum governo tinha feito isto no passado. Em segundo lugar, generalizámos os 12 anos de escolaridade obrigatória, o que eu julgo que é realmente importante porque foi uma medida que o Partido Socialista prometeu em 2005, mas que nunca saiu do papel e da lei. Em terceiro lugar, nós achamos que é muito importante reforçar a escola pública, temos-lo feito, temos também procurado que a escola pública melhore em capacidade de autonomia para poder gerir melhor os seus horários, o apoio aos alunos mais carenciados e nós passamos realmente de um número muito baixo de contratos destes de autonomia para um número significativamente maior que eu espero vá aumentar significativamente nos próximos anos. E terceiro e quarto lugar, mas muito importante, estou a ser telegráfico apenas para sublinhar o que é mais importante. Demos um outro fogo a todo o ensino
de natureza vocacional e profissionalizante, indo ao encontro daquilo que são as necessidades das empresas e dos jovens portugueses. Dr. António Costa, ensino especial e ensino artístico. Estamos mesmo já no limite do nosso tempo. A qualidade da escola pública mede-se também pela sua capacidade de inclusão. E aquilo que nós tivemos ao longo destes anos foi a escola ser cada vez mais seletiva e cada vez menos inclusiva. Os números são impressionantes. A diminuição do número de alunos abrangidos pelo ensino da música foi de 65%, no inglês chegou aos 88% no terceiro e no quarto ano, e no apoio ao estudo de 81%. O que se passou relativamente ao ensino às crianças com necessidades educativas especiais foi que houve um aumento muito significativo dessas crianças e uma diminuição bastante significativa dos recursos dos professores afetos a essas crianças. E isso conduziu, designadamente, a que, pela primeira vez em 18 anos, o número de crianças na escola tenha diminuído. E isto é algo que nós temos que inverter, e por isso nós defendemos a pré-escolarização das crianças a partir dos 3 anos, de uma forma generalizada, o enriquecimento e a diversificação da oferta no secundário com ensino vocacional e profissionalizante, mas no secundário. Não deve ser antes, que é para não acentuar a natureza seletiva da escola. A grande ideia que este governo tinha é que a função da escola é examinar para eliminar. A nosso entendimento é que a grande função da escola é transmitir conhecimentos, formar cidadãos e preparar pessoas para a sociedade do conhecimento. Dr. António Costa. Mas agora permita-me, também são 10 segundos. 10 segundos. Para dizer, a propósito do inglês, que é justamente este ano que se vai iniciar os 7 anos de inglês obrigatório que foi introduzido por este governo a partir do primeiro ciclo do ensino básico. Muito bem. Muito importante para o futuro. Chegou agora a hora dos candidatos darem os argumentos finais para justificarem a vossa escolha como candidatos a Primeiro-Ministro. Por sorteio, começa Dr. António Costa. Ora bem, nestes debates ficou claro que o Dr. Pedro Passos Coelho está prisioneiro do seu passado, da palavra que não cumpriu na campanha eleitoral, do fracasso quanto às suas grandes metas na legislatura, o crescimento e a redução da dívida. Todos os dias o vemos chocar-se com a realidade e aquilo que a distingue do país do oásis que procura descrever-nos. Esta é, por isso, uma altura de mudança e de mudança com confiança, com segurança. O PS apresenta-se como uma equipa renovada, um conjunto de compromissos escritos, com as contas feitas e com 3 diferenças essenciais relativamente à coligação de direita. A ideia de que é necessário reforçar o rendimento das famílias, criar condições para o investimento das empresas e apostar tudo por tudo na criação do emprego. A compreensão de que a competitividade se ganha investindo no conhecimento e na inovação e não no empobrecimento e na precarização. A ideia que é fundamental defendermos os serviços sociais, o Estado Social contra a privatização da Segurança Social, o desmembramento do Serviço Nacional de Saúde e a desqualificação da escola pública. E, por fim, recuperarmos uma postura de dignidade, de defesa do novo impulso para a convergência da União Europeia e pondo fim à posição passiva e submissa que este Governo teve ao longo destes 4 anos. Assim, construiremos juntos um futuro de confiança para todos os portugueses. Dr. Pedro Passos Coelho, os seus argumentos finais. Bem, eu gostaria sobretudo de dizer aos portugueses que o país conseguiu ultrapassar as graves dificuldades que enfrentou, no essencial porque o país se mobilizou para que isso acontecesse. O Governo foi muito determinado nestes anos. Creio que os portugueses sabem que quando recebemos o país em pré-bancarrota e com uma promessa de recessão económica para os anos seguintes, enfrentávamos o maior desafio que qualquer governo democrático enfrentou nos últimos 41 anos de democracia, mas sabia também que nós concluiríamos esse processo dando o melhor de nós próprios todos para que o país não tivesse de passar, como outros também passaram, por segundos e terceiros resgates, por austeridade a dobrar ou a triplicar. De facto, nós conseguimos ultrapassar essa situação e a generalidade dos portugueses sabe que outros que quisessem cumprir na nossa situação não poderiam ter feito muito diferente. Mas foi graças ao nosso esforço que nós conseguimos hoje ter mais liberdade e mais possibilidade para o futuro. A economia realmente está a crescer, mesmo quando a oposição, como se vê, se nega ou às vezes se mostra azeda com esses resultados. A economia cresce, estamos a criar emprego, estamos a qualificar mais o emprego. O que precisamos agora é de dar estabilidade e dar confiança para o futuro. O PSD e o CDS-PP
apresentam-se coligados justamente para oferecer aos portugueses essa possibilidade de poderem sonhar com os pés assentes no chão nos próximos anos e para podermos tirar mais proveito das reformas que fizemos. E eu estou convencido, com o apoio dos portugueses, que não querem andar para trás, nem querem fazer experiências, porque sabem muito bem qual é a diferença entre a retórica e aquilo que é a capacidade de execução, pensarão nesse futuro em consolidar este caminho e em andar para a frente, porque podemos crescer e podemos ser um país mais próspero e com menos desigualdades no futuro. Muito obrigada a ambos, Dr. Pedro Passos Coelho e Dr. António Costa, por terem aceitado este desafio das rádios para fazer este debate. Em meu nome, do Paulo Aldeia e da Graça Franco, fica aí esse agradecimento. Este é um momento histórico, é a primeira vez que dois candidatos, onde um deles vai ser Primeiro-Ministro, debatem na rádio em Portugal. Certamente vamos arranjar razões para repetir esta ideia que nos parece e esperemos. Já deixou um desafio. Exatamente. Nós já comprámos esse desafio e vamos arranjar assuntos. A gente consiga perceber quais são as contribuições que vão estar sujeitas à condição de recursos e outras coisas que nas também, prestações sociais. apesar não é, António Costa? Nessa altura, o Dr. António Costa já saberá responder. Para esse debate trouxesse uma ideiazinha para o futuro, sobre qualquer tema, já não era mau. Bom, esperemos. Já não era mau. Temos muitas senhores, ideias para o futuro. Eu peço desculpa, mas este debate não vai continuar. Esperemos que este debate tenha sido esclarecedor. Está neste momento ainda a ser transmitido em simultâneo na TSF, na Rádio Renascença e na Antena 1. Ponto final neste debate que é histórico, que é o debate da rádio. Meus senhores, tenham uma boa campanha. Até 4 de outubro e um bom dia. Obrigado a todos. Muito obrigado. Bom dia.